Nossa, tem muito overlay envolvido. Antes da gente começar a pegar o processo do pessoal, eu lembro que teve um pessoal que me marcou no chat, no Discord, que tinha tido problema com a colorização do Gradient Map. Essa pessoa está aqui no chat nesse momento? Mais alguém teve problema com o processo de colorização com o Gradient Map? Porque eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. Se não, se essa pessoa não está aqui agora, eu queria saber se mais algum de vocês teve problema com, tipo, tentei usar esse processo, não consegui, vamos tentar entender por que o processo não está funcionando. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa do tipo, Sula, eu sempre vejo fulano usando tal coisa, nunca funciona. As pessoas usam esse pincel aqui, eu nunca faço essa desgraça funcionar. Todas essas perguntas são válidas. Inclusive, deixa eu setar o Photoshop aqui para vocês direitinho. Vamos, eu preciso de voluntários. Alguém coloca os GIFs do Hunger Games aí. Outra coisa, enquanto eu estiver pintando, eu não vou estar lendo o chat, então eu dou preferência para o áudio, tá? Por favor. Paula, então, você é bem iniciante. Tem alguma coisa que você já... O que você consegue fazer? Discute comigo. O que está faltando? Vamos lá, vamos botar esse tempo funcionando. Não. Eu não sei, de pintura eu fiz uma peça só. Uhum. Que eu ainda também não testei muita coisa pra conseguir ter dúvidas, né? Entendi. Então, tem que pintar mais. Aí não tem muito como evitar. Pronto, Photoshop ligou. Alguém tá tendo problema com essa versão nova? Todos nós, né? Pois é. Ó, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou atrás de fazer o demo mesmo. A gente escolhe uma foto aqui e a gente vai começar a fazer o estudo dela. Sula? Oi, manda. Então, eu tô numa peça e eu meio que quero fazer, tipo, aqueles foguinhos mágicos, sabe? Tá. E eu não consigo desenvolver. Eu consigo criar ali meio a silhueta dele, mas depois não consigo desenvolver ali pra fazer, sabe? Parecer um foguinho mágico. Mesmo com algumas referências e tal, ele fica meio estranho. Ó, alguns macetes para pintar efeito especial. Primeiro, a área em que você vai aplicar o efeito especial tem que estar mais escura. Para você, olha só que coisa. Se você quer fazer um negócio brilhar e você já está no branco, não vai funcionar. Então, em vez de você clarear o seu efeito, você vai escurecer em volta. Às vezes, esse escurecer em volta pode ser um pouco mais complicado do que pode ser um pouco mais bruto do que as pessoas imaginam. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo bom aqui pra gente brincar com isso agora. E eu vou passar para vocês uns macetinhos pra gente pintar efeito de fogo. Eita, nós, essa atualização do Photoshop tá esquisita, né, amigos? Úrsula, tá dando? Oi. Dá pra me ouvir? Sim. Eu acho essa ideia muito boa, de analisar como um artista chega a um resultado. Só que talvez a gente tenha dificuldade de pensar assim na hora, sabe? Sim. Como eu disse, vamos fazendo isso ao longo. Eu vou começar com esse troubleshoot do processo de vocês, e se vocês lembrarem de alguma coisa no meio do caminho, vocês vão trazendo. Se a sessão der certo, a gente faz outra, e aí a gente separa isso com antecedência. Pode ser? Sim, então. Tá. Então vamos lá. Deixa eu abrir um exemplo aqui pra gente poder brincar de foguinho. Eu vou abrir a mesma que eu abri semana passada. Esse aqui, ó. Olha só. Se você tentar colocar fogo aqui na parte clara da imagem, a gente não vai ter tanto sucesso, né? Vou tentar fazer aqui, por exemplo, ó. A gente tem menos espaço para fazer isso. No entanto, se você entra aqui na parte escura, ó, tá vendo como é que parece mais brilhante? E olha que a cor que eu usei ali em cima é mais escura. Faz sentido? Então, quando vocês forem colocar efeito especial, não tenham medo de pegar aqui, por exemplo, e dar uma escurecida em tudo. Se o efeito especial tem que ficar super marcado, eu não tenho medo de fazer um negócio tipo isso aqui, ó. A gente vai ajeitar isso aqui, a gente vai achar a cor específica, ó, essa cor funciona melhor do que a cor fria, pra gente abrir espaço. Mas o simples fato de que a gente escureceu essa imagem, se a gente voltar aqui, olha só como é que já parece mais brilhante, tá vendo? Então não esqueça disso. Se o efeito que você está tentando fazer não tiver brilhante o suficiente, dá uma escurecida embaixo. Não precisa escurecer a imagem inteira, igual eu fiz aqui. Dá pra gente fazer uns roubos tipo assim, ó. Vou fazer uma camadinha em Multiply, vou pegar um aerógrafo. Aerógrafo é um pincel super macio. E eu vou pegar e eu vou só escurecer a área onde vai receber o efeito especial, ó. Não fica tão descarado, tá vendo? Você escurece só uma parte da imagem.
E agora, se você entrar com o efeito especial aqui, ela só funciona. E aí, vou passar para vocês a forma como eu gosto de fazer esse tipo de efeito. Olha só. Camada normal, preto. Tá? Tem que ser preto. Você vai pegar essa camada e você vai colocar ela em modo screen. Ó. Agora a gente vai fazer um gradient map e a gente vai ajustar esse gradient map. A gente vai alinhar ele, ó, com a camada de screen que a gente criou. Tá vendo? Como é que é o nome disso? É clipping mask. Porque agora ela vai afetar só esse grupo que você está mexendo. Tá? E aí, qual é o macete aqui, ó? Pro degradê que você está usando... Alguém está fazendo ruído no microfone aí, só um instantinho. Isso, obrigado. Para isso aqui funcionar, tem um detalhezinho que, primeiro, não funciona em CMYK, tá? Esse efeito só quebra em CMYK, ele só funciona em RGB. E segundo, o degradê que você usar aqui, ele tem que começar com a cor preta. Se você colocar qualquer cor aqui que não seja preta, ele vai colorizar a imagem inteira, e não é o que você quer, tá vendo? Então, eu tenho uns degradezinhos prontos aqui, ó. Por exemplo, fogo verde. Ele começa com preto, ele faz um degradê, tá vendo que ele tem a variação de saturação ao longo do degradê? Aí o que eu vou fazer? Ó? Entre essas duas camadas eu vou criar uma camada nova. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uns pincelzinhos que eu uso para fazer esse tipo de efeito especial. Eu posso passar ele para vocês depois. Mas olha isso aqui, ó. Ele faz esse tipo de mancha aqui, ó. Olha que legal. Aí tem esse aqui que é um pouquinho mais seco, ó. Ele é muito bom para fazer fumaça. Tem esse aqui que é um pouquinho mais denso. Às vezes eu uso ele como a base do efeito, ó. E tem esse primeiro aqui, ó, que ele é bem... Esse aqui tem que ser na inclinação da caneta, ó. Também dá pra fazer umas coisas super desenhadas com ele. Esse primeirão que eu mostrei pra vocês, e esse aqui, ó, são os que eu mais uso. Eu adoro esses pincéis. Ó, esse aqui. E aí o lance é o seguinte, ó, esse pincel, ele varia o ângulo dele de acordo com a pressão. Então, quando eu aperto a caneta, ele vem e ele muda de direção, tá vendo? Ele faz esses desenhos. Então, se você vier variando a pressão, ó, você consegue fazer uns desenhos bem interessantes. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, ó, preto é nulo. Preto não vai fazer nada. Branco, ele vai chegar no efeito máximo. Então, o que eu vou fazer é que eu vou começar a criar esse efeito especial aqui dentro, ó. E quanto mais próximo do branco eu chegar, ó, mais ele vai colorizando esse efeito. E aí, como você tá com isso aqui já separadinho em camadas ali, ó, dá para você ir quebrando o efeito em vários pedaços. Fiz a minha base do meu foguinho, né? Aí eu vou pegar e vou fazer um aerógrafo branco aqui, e eu vou intensificar o efeito em alguns lugares, vou fazer ele brilhar, ó. E aí nos lugares que eu quero que ele suma, eu vou pegar o preto e eu vou começar a jogar ele pro fundo, ó, que você vai apagando ele. Ó. Dá pra gente colocar um pouquinho mais de dimensão nesse efeito. E aí a outra coisa que eu gosto de fazer aqui é o pozinho mágico, que sempre complementa esses negócios assim, ó. De novo, como cada parte desse efeito está numa camadinha separada, dá para você colocar filtro, dá para colocar motion blur, dá para colocar um bocado de coisa aqui. E quem está dando a cor disso aqui é o Gradient Map. Então, ó, se você só trocar a base do Gradient Map, você tem vários efeitos diferentes aqui, ó. Azul, Lich King, ó. Fogo. Mas tem que lembrar que a base do negócio tem que ser escura, senão não vai aplicar bem. Faz sentido? É roubadíssimo, né? Eu adoro esse negócio. Se vocês precisarem, se na hora que vocês aplicarem o fogo em cima da imagem, ele ficar muito rosado, ó, o gradiente é esse aqui, tá? Vai ficar gravadinho aí para vocês terem de referência depois. Se ele ficar muito rosado, coloca em cima de tudo uma camada de hard light, pega o aerógrafo, pega um vermelho escuro, vem aqui, ó, e dá uma fechada no vermelho dele em algumas áreas, que ele vai vender mais o efeito de fogo, ó. E claro, aqui dentro dá para brincar com vários tipos de pincel, não só esse que eu mostrei para vocês. Depois eu faço um pacotinho e subo lá no Discord pra galera. Faz sentido? Então esse é um jeito que eu gosto de fazer esses efeitos especiais. Deixa eu fazer mais uma forma de fazer essas manchas que eu gosto bastante e que o pessoal nem sempre tá ligado que dá para fazer. Olha só.
vem aqui e faz um shape bem longo, ó. E aí você vai pegar o aerógrafo e você vai de um lado dele e você vai fazer um degradê só de um lado dele aqui assim, ó. Depois a gente vai jogar isso aqui lá embaixo do Gradient Map. Aí, com essa forma aqui, o que você vai fazer? Tá vendo que a gente tá com a seleção ligada ainda, né? A gente vai botar Ctrl T para transformar, clicar com o botão direito e a gente vai em Warp aqui, ó. E aí, o Warp, uma das coisas que a galera não sabe que eles podem fazer é passar um por cima do outro assim, ó. Você consegue fazer isso aqui e fazer essa torção. E claro, isso aqui precisa de um pouco de experimentação até ele ficar bom. Deixa eu fazer de novo pra gente poder... Deixa eu tentar fazer ele ficar mais... Fazendo a curva mesmo. Aqui. Aqui. Uhum. Vocês com certeza já viram esse tipo de efeito de magia em jogo. Olha ele fazendo a faixinha, fazer a volta, tá vendo? Então dá pra você ter um controle muito grande sobre como que essa mancha vai se comportar. Usando esse tipo peixe de luz, essa parada? É. Ó. E aí você pega, joga isso aqui dentro do Gradient Map, ele fica coloridinho. E você tem esses efeitos de magia meio fibra ótica, sabe? Então esse Warp dá pra você virar ele em cima dele e fazer esse tipo de efeito aqui. Dá pra fazer isso com vários segmentos ao mesmo tempo. Eu fiz um com um só, mas se você fizer com vários ao mesmo tempo, fica aquela sensação meio, sabe, bolinha de gude? Aqueles fachos virando todo lá dentro da esfera, saca? Então ele é muito interessante pra fazer esse tipo de textura. Motos de Akira, exatamente isso, o efeito da luz de Akira. Dizer isso, faz sentido? Tinha Light Cycle, né, do Tron também. Aham, é massa, né? Exatamente o Light Cycle do Tron. O Tron, inclusive, você faz uma imagem, sabe, meio preta e branca, joga esse Gradient Map por cima e vem acendendo todos os detalhes da imagem e fica muito massa. E eu recomendo vocês fazerem desse jeito que eu fiz aqui. Um layer para vocês acenderem os LEDs e um segundo com aerógrafo em que você faz ele brilhar mesmo, faz aquela luz vazar por cima, que o efeito fica massa. Nem todos os gradientes aqui são da biblioteca da Adobe, não. Ó, esses cinzas todos aqui são, daqui até aqui eles são, esses coloridaços aqui também são, mas os degradês de efeito especial, alguns foram feitos, alguns foram pegos, eu compartilho com vocês, não tem nada copyrighted aqui não. Então, não são difíceis de reproduzir. A única regra para eles é que eles comecem para o preto. Então, por exemplo, eu tô com esse efeito aqui, né? Vamos fazer o efeito complicado, que é o efeito roxo. Ó, a gente vai começar, eu costumo começar com um roxo mais frio, ó, e aí a gente vai passando ele mais para o magenta. Precisa de um pouco de experimentação, mas acho que todo degradê vai precisar quando a gente estiver mexendo com essas coisas. Não vou fazer mais um, não. Aqui, esse aqui tem que ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para o rosa. Isso, eu vou puxar esse aqui um pouquinho mais para cá. Ó. E aí, uma das coisas quando vocês estiverem fazendo esses degradês é o seguinte, ó. Essa posição aqui embaixo, ela importa. Se eu aumentar a quantidade de roxo, tá vendo? Se eu mudar o helper aqui, ó. Olha como é que a quantidade de roxo que você tá vendo na imagem aumenta, tá vendo? Ó, o branco também na imagem, ó. Deixa eu colocar um rosa mais pegadaço aqui. Uhum. Deixa eu tirar o hard light de cima. Pronto, agora sim. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar o roxão aqui e eu vou entrar com um azul pegadaço. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Uhum. Pra gente ter mais espaço para mexer com esse efeito aqui. Ó. Então, basicamente é assim que você constrói o efeito. Como você consegue ver o preview em tempo real, é só você ir mexendo e fazer o efeito da magia do jeito que você precisar. Ele é uma ferramenta bem poderosa, é bem legal. Certinho? O pessoal tinha perguntado para mim sobre Subsurface Scattering, né? A pessoa está com o microfone? Sim? Gente, pode perguntar. Eu quero todos os comentários possíveis no microfone. Não, perguntaram aqui no chat agora, que tem dificuldade de fazer Subsurface Scattering. Olha só, Subsurface Scattering, você pode pintar ele, tá? Ele normalmente vai acontecer, deixa eu tirar a escurecida que eu dei na imagem aqui, ó. Ele normalmente vai acontecer nessa beiradinha aqui, ó, entre a luz e a sombra, né? Aqui, ó, a gente tem a luz, tá passando para a sombra. O que acontece aqui? A luz, ela entra dentro da pele, né? E no que ela entra dentro da pele, ela dá aquela acendida. Se vocês colocarem a mão de vocês contra a lâmpada, vocês veem o
dedo de vocês ficarem vermelhos, porque é a luz passando através da pele, né? Ela não é 100% opaca. Então, para a gente fazer esse efeito, de novo, essas coisas funcionam melhor na parte escura, sabe? Então, a gente vai pegar essa transiçãozinha aqui, ó. Eu vou puxar ela um pouquinho mais para o vermelho, eu vou manter no mesmo tonal. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu uso o triângulo, é mais fácil de você manter no mesmo tonal. E a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai pintar essa transição mais vermelha, ó. Dá para fazer isso com overlay, dá para fazer isso com hard light, mas no geral, se você só pintar, puxa um pouquinho mais para o vermelho, puxa um pouquinho mais para o saturado. Na grande maioria das paletas, a navegação que você está fazendo é essa. Eu acho que ela só não vai funcionar na paleta quando a paleta for muito fria. Se você estiver usando o tom de azul, por exemplo, para pintar o tom de pele. Aí você vai precisar usar uma cor menos saturada, na real, porque ela vai parecer mais vermelha em contexto. Mas enfim, isso é outra aula. Essa teoria de cor, a Bárbara, é outra aula. Responde? Tranquilo? Uma das coisas que eu quero falar com vocês, então, tem gente aí que tá... Deixa eu perguntar, se eu começar a dar umas dicas muito de iniciante, eu não sei se o pessoal vai se frustrar. Mas eu queria muito da gente começar... Sugestão, fale de contraste e teoria de cores. Adoro desenhar sem line art e bato muito a cabeça com isso. Contraste e teoria de cor é um negócio muito massa. Vocês têm que aprender a enxergar o tonal da cor. Olha só, eu não quero sair muito da coisa do processo de pintura em si, mas só um parênteses, para o pessoal que é muito iniciante. Se você pegar o amarelo mais saturado e você pegar o azul mais saturado, sabe, esse azulzão aqui, ó, qual dessas cores é mais escura? E comece a ponderar que as cores em si têm tonais, entendeu? Isso vai te ajudar muito a navegar essas cores. A leitura das coisas, a forma como você faz o contraste é sempre no tonal e não na saturação. A saturação ajuda, mas ela não é a única coisa que faz. O que faz a imagem ler bem é o tonal, é com claro ou com escuro as coisas são e a justa posição entre essas áreas. Então, coisas para se ponderar, certinho? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre pincel. Muita gente, eu acho por aí, insiste muito no pessoal começar no pincelzinho padrão. Pincelzinho padrão é isso aqui, ó, pincelzinho redondo. Para vocês abrirem esse painel aqui, é o F5. Pincelzinho padrão variando só na opacidade, ó. E vocês começarem a pintar usando só isso aqui. Para vocês fazerem a transição, a gente usa o Alt. Quiser colocar outra cor aqui, ó, a gente começa a fazer a transição na pressão, usa o Alt entre as duas cores e vai, ó. A gente vai construindo esse degradê. Quando as pessoas falam para você que elas só precisam dos pincéis padrões para terminar uma ilustração, é por causa disso. Com o pincel padrão, você consegue fazer basicamente tudo o que você precisa numa ilustração. Só que, eu sei que muita gente vem hoje em dia querendo fazer aquele efeito mais pinceladão, né? Fazer exatamente aquele que fica massa, cheio de movimento, cheio de textura, né? E não é o pincel padrão que faz isso. Então, o que acontece? O pessoal acaba se jogando nos pincéis texturizados antes de aprender a fazer esse blend aqui. E o que acontece? Se você pegar um pincel que é muito texturizado, deixa eu pegar esse aqui, ó, e a gente tentar fazer esse mesmo blend, vocês vão ver que ele vai ficar mais sujo. Ó, você está criando um monte de ruído na imagem. Ele vai ficar interessante, mas muitas vezes não é o que você quer. Ó, tá vendo como é que é mais difícil de fazer o blend ficar lisinho? Se você tentar renderizar pele com isso aqui, por exemplo, vai te dar trabalho porque a coisa tá manchando, tá vendo? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Quando vocês estiverem blocando a imagem, quando vocês estiverem começando a ilustração, você começa com o pincel padrão, tá? Porque o pincel padrão, eu quero que vocês encarem textura, sabe? Esse ruído que você tá vendo aqui, ó. Eu quero que vocês encarem isso como mais uma das formas de criar contraste. Já que a gente estava falando na última sessão a respeito a gente transformar um processo em blocos, né? Quase como se fosse um Lego, e a gente vai encaixando os Legos na ordem certa para a gente construir uma ilustração. Deixa eu falar com vocês um pouquinho aqui dos elementos que a gente usa para fazer contraste. Já vou pegar um exemplo já. Mas olha só. Então você vai começar isso aqui com o pincel padrão, tá vendo? Você consegue fazer, ó, aquela primeira blocagem e a primeira modelagem, e aí o que você vai fazer é, depois que isso aqui estiver pronto, depois que a sua imagem já estiver lendo como você quer que ela leia, ó,
E aí a gente vai jogar o brilhinho, ó. Agora que isso aqui está renderizadinho direitinho, o que você vai fazer? Agora você pode pegar aquele mesmo pincel que a gente estava usando aqui, ó. A gente vai pegar a própria cor aqui e a gente vai entrar com um pouquinho de textura. A própria cor aqui e a gente entra com essa textura, ó, em lugares calculadinhos. Olha como é que a textura fica agradável e ela fica principalmente controlada. Ó. E aí você consegue controlar isso aqui na sua imagem muito melhor. Uhum. Esse pencil que vocês estão me vendo selecionar aqui, ele é só um pincelzinho pequenininho. Ele vai funcionar em tamanho menor. Então ele é bom para fazer detalhezinho, fazer essas achurinhas assim, ó. Ele não é exatamente o pincel texturizado, não. Mas faz sentido isso aqui? E aí vocês vão conseguir aplicar esse monte de pincel de ruído, sabe? De uma forma muito mais controlada, sem você ter que construir a sua imagem do zero, tentando controlar esse monte de ruído. Certinho? Então é o seguinte, me dá um tempinho aqui para eu achar uma imagem de referência para vocês, para eu conseguir falar sobre esses elementos de construção da imagem. Uhum. Sobre aqueles degradês lá de fogo, um pouco antes, tem que ter uma noçãozinha de teoria da cor para poder começar a montar aquele degradê do preto pro claro, né? Tem. Assim, ó, uma das coisas importantes daquele degradê lá, deixa eu voltar aqui. Uma das coisas importantes desse degradê, eu vou mostrar aqui em todos os que eu mostrei para vocês. Eu tô reclamando não, só tô ressaltando só. Sim, justíssimo. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O verde, ele começa num verde mais frio e vai passando para um verde mais quente. O fogo faz a mesma coisa. Ele começa, ó, num tom mais frio. Você tá vendo como é que esse vermelho não é o vermelho mais pegado? Ele tá até mais vermelho maravilha, que o pessoal chamava, sabe? E aí a gente passa pro laranja e aí a gente passa pro amarelo. Essa variação tonal, ela é muito importante para esse efeito ficar bom. Mas isso para qualquer coisa que você vai fazer. O subsurface scattering da pele é o mesmo princípio. Você está pegando e está criando uma zona de saturação na pele, é por isso que ela funciona. Então, sim, para a construção desse degradê, tem que saber, você tem que ter uma noção da teoria da cor. Acho que uma das coisas principais que vocês podem pesquisar sobre isso é o lance do quente-frio das cores. Quente-frio vai ter muito controle de saturação, muito colocar as coisas dentro da paleta. E aí o que acontece é isso, eu começo com esses degradês todos num tom mais frio e vou passando para o quente. Exatamente quando a gente vai chegando na parte mais brilhante, ele é mais saturado e mais quente. E funciona. Tá, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Quando vocês estiverem construindo a imagem de vocês, isso aqui eu vou falar disso aqui em mais detalhes na semana que vem. Mas eu quero que vocês considerem isso aqui dentro do aspecto de processo. O que é isso aqui? O que eu estou querendo dizer? Quando vocês estão pintando alguma coisa, né? Quando a gente está construindo uma ilustração, um dos macetes que demora um pouco para a gente entender é que a gente começa, por exemplo, com a imagem com a cor branca, né? Vamos dizer que a gente está com branco aqui. E aí, o que acontece? Quantas vezes vocês já ouviram o pessoal falar que a primeira coisa que você faz é tirar todo o branco do canvas? Todo mundo já ouviu essa dica pelo menos uma vez? Não pinta em cima do branco. Então, por quê? O que acontece? O branco, ele é um dos extremos da... Vamos supor que isso aqui é uma dessas escalinhas de contraste, sabe? Tipo, ó, barrinha de níveis do Photoshop. Encara ele como se fosse uma barrinha dessa aqui. O branco, ele é um dos extremos. E aqui do outro lado a gente vai ter o preto. E a grande maioria das coisas que você vai mexer na ilustração, o ideal é você sair aqui dos 50%. E aí o que acontece? Você quer fazer alguma coisa parecer mais branca e você não tem espaço porque você já usou branco, em vez de você pegar aquela coisa e mexer mais pro branco, você vai pegar todo o contexto e mexer mais pro preto. Que a coisa vai parecer mais brilhante. Faz sentido? Se você quer que aquela luz pareça mais brilhante, e ela já é branca, você vai pegar e vai escurecer o resto da imagem inteira. Vai funcionar. Qual é o negócio do efeito especial que eu falei aqui? Só que eu quero que vocês levem em consideração que isso aqui acontece para todos esses elementos. Ó.
Então você precisa que alguma coisa pareça mais texturizada, mas ela já está muito ruidosa. O que você vai fazer? Você vai pegar o resto da imagem e você vai deixar ele mais plano. Você vai deixar ele mais lisinho. Você quer que alguma coisa pareça maior e ela não pode ocupar mais espaço do que ela já está ocupando dentro do thumbnail? Pega o resto das coisas que estão no frame e diminui. Faz sentido? Faz sim. Você falou uma coisa aí, você falou próxima semana, mas você Desculpa, queria próximo mês, exato. Tá. Que a próximo mês a gente vai entrar mais em composição e como usar isso mesmo. Então, quando vocês estiverem pintando, tá? Principalmente aqui, ó, essas 3 coisas aqui para pintura, elas são extremamente importantes. Esses aqui de cima são mais de desenho, né? Mas esses aqui são os nossos de pintura. Então não se esqueçam disso nunca, sabe? E esse lance do contraste, de novo, se você quer que alguma coisa pareça mais contrastada e você não pode porque ela já está muito em alto contraste, tira o contraste do resto da imagem. Perspectiva atmosférica. Tirar contraste do resto da imagem, inclusive, a gente tem um pouco de medo de fazer essas loucuradas aqui, ó. Mas a gente pode vir aqui. Deixa eu tirar nosso. Deixa eu dar um revert aqui rapidinho. A gente pode vir aqui. Eu pego normalmente a própria cor da imagem. Tá vendo aqui, ó? Quero tirar o contraste dessa área inteira. Ó, degradezinho em cima de tudo. Olha o contraste sumindo. Eu tô usando o meio tom da própria imagem. Ó. A gente tem um pouco de medo de sobrepor a imagem desse jeito. Mas ó, olha como é que a gente diminui o contraste. E agora, com isso aqui, eu tenho muito mais espaço se eu quiser re-renderizar uma textura, re-renderizar um brilho. Então, não tenha medo de fazer esses ajustes de percurso. Para o pessoal, apesar da pessoa não estar aí, ou pelo menos não estava aí quando eu comecei, deixa eu refazer a pergunta. Alguém tinha me marcado lá no Discord falando que tinha tido problema com o Gradient Map, com colorização de Gradient Map, que não tinha funcionado. Tá com o microfone aí? Fala, conta pra mim sua experiência. Sim. Eu tentei fazer o efeito do Gradient Map, só que ele não ficou legal, ficou muito ruim. Aí eu fui escrever aquelas observações lá, falei, pô, será que é questão de volume? Porque, de repente, ele tem que ter os tons de cinza tem que ter um diferencial maior, né? De um para o outro. Que é por isso que ele ficou meio quadradão, assim, só 2 imagens, umas partes só que fazem com a diferença de cores. Sim. Ele tem que ter um mínimo de sombreado para pegar. Você tá vendo essa região aqui da imagem, por exemplo? Ó, isso aqui quase não tem degradê nela. É um tom um pouquinho claro aqui e um meio tomzão. Isso aqui é tudo chapado. Ele vai ter muito mais renderização aqui na sombra, tá vendo? Mesma coisa aqui com o cabelo, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é a mesma cor, porque isso aqui é chapadão. À medida que a gente vai saindo daqui, que ele vai puxando o degradê. Então, sim, deixa eu mostrar essa imagem em preto e branco antes de eu colorizar ela. Ela tem que ter um tanto de informação antes de você tentar colorizar ela. Ó. Uma das coisas que vale a pena lembrar... Opa, desculpa. Uma das coisas que vale a pena lembrar é o seguinte. Preto e branco, ele é realista. Dá pra você ter foto preto e branco, saca? Então, dá pra renderizar bastante no preto e branco. Mas, o que eu quero te mostrar aqui agora é o seguinte, ó. Muitas vezes, quando a gente está tentando colorizar isso aqui no Gradient Map, um dos problemas que a gente tem é que a colorização do Gradient Map não fica tão interessante. Eu vou botar isso aqui em Color para ele não mexer no tonal da minha imagem e vou tentar colorizar o cabelo dele ali, ó. Então, ele é um cara com cabelo mais louro escuro e a gente vai fazer aquele mesmo caminho que a gente estava fazendo lá, ó. A gente vai fazer uma variação tonal. Toda a construção que eu estou fazendo do degradê, ó, eu estou tentando trazer um pouco desse interesse gráfico para a imagem que eu estou fazendo. Ó, aqui, não, vou deixar um pouquinho mais quente. E vou pegar aqui e vou experimentar um pouquinho mais laranja. E mais em cima aqui, eu vou deixar um laranja um pouquinho mais claro e ver o que acontece. Ó. Ele dá um brilho interessante na imagem. Se eu mudar isso aqui mais para o amarelo, o que acontece? Ele fica meio... Fica artificial, então não é o que a gente quer. Úrsula, Oi. como é que você criou esses vários quadradinhos aí no Gradient que, tipo, só tinha 2, aí de repente você já tem um monte de quadradinhos? Só clicar no meio. Ó. E para você apagar ele, só arrasta para baixo.
Você clica entre eles. E aí, ó, deixa eu mostrar mais um recurso aqui. Você está vendo que tem esses losanguinhos aqui no meio? Uhum. Eles são os 50% do degradê. Então, se eu pegar isso aqui e arrastar, ó, ele faz a transição ficar mais próxima ali, ó, tá vendo? Então, você pode deixar em 50% ali, ó. Mas é isso, é só clicar no meio que você cria mais. E aqui em cima, esses dois que estão pretinhos aqui, eles são de transparência. Ele não vai fazer diferença no Gradient Map. Mas eu posso colocar aqui a opacidade 0%. Ele vai de 100 a 0. E a gente mexe na localização do mesmo jeito, ó. Mas enfim, mesma coisa. Quer criar um, só clicar. Clicou e arrastou para fora, ele some. É isso. Fez sentido? Sim, sim. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu normalmente vou pegar, eu costumo pintar essas coisas com um pincel mais macio, mas isso não é o melhor hábito. E eu vou vir aqui e vou colorizar só o cabelo. E aí, olha só que interessante. O simples fato de eu estar usando um pincel macio, eu já estou dando uma variada na aplicação disso aqui. Ele não vai ficar 100% uniforme. Então, o próprio Gradient Map já não está pegando 100% na área toda. Dá pra gente fazer uma transiçãozinha já aqui. O que a gente não pode fazer é que a gente não pode parar nessa etapa. Ele está muito saturado comparado com o resto. Eu vou baixar a opacidade do Gradient Map, ó. O que a gente não pode fazer é parar nessa etapa. Em cima disso aqui, eu vou fazer... Eu gosto de fazer com overlay, hard light também funciona super bem. De novo, vou manter meu pincelzinho macio. Eu vou vir em volta do brilho aqui, ó. Vou pegar uma cor clara, mais ou menos saturada, não muito. Eu vou vir em volta do brilho e vou começar a adicionar mais informação. Ó. Essa parte é importante para a imagem parecer que ela tem essa informação cromática. É a mesma lógica que a gente está fazendo para criar o degradê em si. Sabe, a gente está deixando mais quente, como eu estou fazendo essa iluminação aqui, eu estou deixando mais quente na luz. E eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar um azul um pouquinho mais escuro, menos saturado, e vou deixar mais frio na sombra. Ó. Essa variação tonal que ajuda a vender o efeito. Se eu deixar só no Gradient Map, deixar o Gradient Map rico o suficiente, dá muito trabalho, sabe? Então é mais fácil você fazer isso, ó, tendo várias camadas. Adicionar um pouquinho mais de quente aqui, ó, e um pouquinho mais de frio aqui na beiradinha. Ó. Mas olha a diferença que essa camada a mais faz, ó. Como é que ela adiciona interesse na imagem. E claro, muitas vezes quando você está fazendo isso, essa imagem que eu estou fazendo aqui, ela já está bem finalizada, ela nem está em alta resolução, inclusive. Ela já está bem finalizada. Mas muitas vezes quando você está usando essa técnica, você não puxou essa quantidade de detalhe no cabelo, por exemplo. Então, leia normal por cima, comece a trabalhar com as próprias cores que já criou na imagem, e a gente vem, ó, começando a puxar mais os detalhes da pintura. Agora que você já tem uma paleta para trabalhar, ó, fica muito mais fácil de você ir puxando esses detalhes. Puxar uns brilhos específicos, por exemplo. Vou pegar aqui, vou botar esse brilho, ó, mais claro, numa região específica da imagem. Isso aqui funciona com outros métodos também. Como a gente estava falando a respeito dos métodos dessas coisas serem modulares, eu posso pintar o cabelo dele com o Gradient Map e vir aqui só colocar uma camada de cor normal e começar a pintar a pele. Ó, eu não preciso do Gradient Map para fazer a pele toda. E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa imagem, como eu mostrei para vocês, eu queria ter essa sensação de alto contraste. Então a pele dele está no branco, tá vendo? Se eu tentar colorizar aqui, nada está acontecendo porque ela está literalmente branca. E a gente começa a forçar a saturação, a gente começa a forçar a pintura, tá vendo? E ele começa a manchar a minha imagem. Então eu vou dar uma apagada aqui, porque não é isso que eu quero. E para a gente começar a corrigir esses problemas que a gente tem no nosso preto e branco, você quer escurecer o negócio? Bota um multiply. Eu vou pegar um tom bem clarinho aqui, ó. Mas eu vou pegar toda a região da pele, ó, escurecer. Um dos atalhos que eu quero mostrar para vocês, que eu uso demais da conta, e que ele não é tão famoso, é Ctrl Shift Backspace. Eu tenho ele bindado na tablet aqui, e aí o que ele faz? Ctrl Shift Backspace, ele vai preencher uma área que você já tem pintada,
Ó, a gente está com essa área pintadinha de laranja aqui, tá vendo? Eu quero trocar a cor dela, Ctrl Shift Backspace, ele vai preencher preservando a transparência. Então, para eu trocar a cor do layer e testar essas coisas, fica bem rápido. É isso que eu estou fazendo quando eu faço isso aqui. Eu não sei se é Ctrl Shift Backspace ou Ctrl Alt Backspace, é um dos dois. Como eu tenho isso aqui pintado, eu não tenho certeza qual dos dois é. Mas esse é esse atalho. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu fiz essa colorização aqui, né? Mas a pele está muito vermelha. Então eu vou puxar ela mais para o amarelo aqui e vou começar a testar os tons até ele chegar, ó, num tom de pele que vai funcionar melhor para o que eu quero. E agora, em cima disso aqui, o pescoço dele ainda está muito claro. Então, dá mais uma escurecidinha, eu vou puxar um pouquinho para o laranja, vou vir aqui e vou, ó, pintar em cima do pescoço. E agora, em cima disso aqui, a gente continua com o overlay, com programação normal. A gente pode vir aqui, overlay, hard light, o layer que vocês preferirem. Às vezes até, isso vai ser até layer normal, ó. Mas a gente pode fazer, por exemplo, o subsurface scattering que a gente tinha comentado. Isso aqui tudo funciona junto, tá? Eu estou fazendo corrido, então subiu em cima do cabelo. Mas fazendo as máscaras e cortando isso aqui direitinho, assim que o negócio vai funcionar. Faz sentido? Para o pessoal que está pedindo cola, me dá um arroba depois e me marca lá no Discord que eu passo tudo para vocês, com certeza. Mas eu passo sim. Responde as dúvidas sobre o Gradient Map. Faz sentido isso aqui? E não tenha medo de fazer o lance do multiply, do screen, para você ajeitar isso por área, tá? Muitas vezes, quando eu estava trabalhando nesse esquema mesmo, deixa eu abrir Deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem mais antiga, para vocês verem meu processo funcionando mesmo. Peraí. Meu HD crashou, então torçam aí para ver o que eu encontro aqui no que sobrou, nos restos mortais. Deixa eu ver se já tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui, peraí. Aqui. Deixa eu ver como é que eu trabalhei nesse aqui, aguenta aí. Só um instantinho que esse arquivo está pesado. Quero fazer um comentário sobre pincéis depois também, não me deixe esquecer. Ó, vamos lá. Ó, primeiro, para mostrar para vocês que eu uso, olha o efeito do Gradient Map aqui para fazer os raiozinhos do robô. Ó. Vamos ver o passo a passo dele aqui rapidão. Ó. Esses pontinhos, esses brilhos, com certeza foram pintados depois e foram arrastados para baixo. A influência da luz no robô em si, ó, aqui dentro. Rim light no escudo. Ó, a própria silhueta. Mais rim light, porque é importante, né? Tem que fazer brilhar esse trem. Os efeitos no escudo, mesma coisa. O brilho em volta, silhueta, brilho no olho, silhueta. Tudo no Gradient Map. Então esse aqui é meu layer de efeito especial. Ele realmente fica por cima de tudo. Eu acho que já está achatado aqui. Eu acabei achatando no processo. Mas ó, vamos lá para vocês verem a diferença. Olha só, essa aqui é a primeira colorização do robô em si. Tá vendo? Ela provavelmente foi feita com uma camada de color e uma camada de overlay. Ela tá bem seca. Ela funciona porque eu ainda estou tentando pegar todos os degradês, todo o lance de, olha só, minha sombra é mais fria, a minha luz é mais quente, eu estou tentando fazer o degradê quanto mais perto da luz, tá vendo? Quanto mais próximo da sombra, tem todo esse degradê mais quente, ó, que vai ficando menos intenso à medida que a gente vai afastando do foco de luz. E aí a gente vai vir e a gente vai começar a realçar esses efeitos. Uma clareadinha porque ele estava muito escuro, clareadinha no pé também, variaçãozinha tonal, que ele estava todo muito laranja. De novo, olha só, como eu colorizei ele com color, ó, ele não varia o tom o suficiente, sacou? Então, em cima disso, ó, overlay pra gente fazer a variação tonal, pra ficar mais claro onde é que ele tá iluminado, onde é que tá a sombra. Mais detalhezinho. E é isso. Eu acho que o processo que eu tô aqui no escudo é bem parecido com esse, porque ele também tem mais coisa aqui no escudo. Vamos ver aqui. Ó,
Olha como é que a primeira colorização, ela fica seca, tá vendo? Ela não fica parecendo finalizada. A gente vem puxando detalhes. Ó, Color Dodge pra gente passar mais a sensação de brilho. Ele acende esses laranjas, que é uma beleza. Soft Light, pra gente dar uma esquentada na sombra. Soft Light com tom escuro dá sempre umas sombrinhas muito naturais, viu? Então, se vocês precisam escurecer alguma coisa, vocês não têm muita certeza do que, pega o Soft Light, pega um cinza escuro que funciona. Detalhezinho. Mais detalhe. O que essa mudança aqui fez? Isso. Puxei um pouco da saturação usando curvas. Um pouquinho mais de sombra. Principalmente sombra geral. Você tá vendo como é que eu escureci basicamente a parte de baixo do escudo? Essa sensação de que quanto mais perto da fonte de luz, tá? Mais claro, você vai afastando da fonte de luz, é como se fosse um degradê. Essa sensação é bem importante para essa direção de arte da Blizzard. Mais detalhezinhos. Puxei o contraste, que o contraste ainda tá meio xoxo. Esqueci que essa área era azul. Vamos lá, primeira camada de cor, o overlay pra gente fazer a variação. E mais um ajustezinho aqui, ó, no azul para ele ficar mais brilhante. Mas é isso. Faz sentido como é que como é que o processo acaba ficando bem tranquilo? E a gente faz essas correções por cima. Ô, Úrsula, como você não se confunde com tanta layer, tanto modo de layer, tipo, tanta coisa? Ó, uma das coisas que eu tô pedindo pra Adobe pra eles colocarem é que quando você tiver um layer em modo, aparecer aqui no cantinho, escrito overlay. Vamos ver se eles vão colocar, porque vai ajudar. Como que eu não me perco? Eu uso mais pastinha do que qualquer coisa. Tá vendo que as pastinhas estão nomeadas? Background, cópia, que é o background achatado, personagem, FX, tá vendo? E aí, dentro da pastinha do personagem, eu sei que eu vou ter essas duas estruturas. Eu vou ter o escudo e tudo que está agrupado com o escudo. Tá vendo? E eu vou ter o personagem e tudo que está agrupado com o personagem. Então, é só eu achar o layer raiz, que eu chamo, né? Ele é a base da pilha, que eu consigo me encontrar. E aí eu sei que, por exemplo, em cima no modo color, vai ter um modo overlay para eu consertar o que o color não consegue colorizar. É mais uma lógica interna. Eu faço isso há bastante tempo, né? Dá para vocês nomearem os layers de boa. E outra coisa, se isso aqui começar a aparecer muito layer, não esqueça que você pode vir aqui, ó, Shift, seleciona tudo, só clica na pastinha de layer e ele vai colocar todo o negócio no layer novo. Nomeie isso aqui, ó. E pronto, está resolvido. Agora, navegar só essa pastinha aqui, ó, é muito menos layer para você se perder, cabe até numa tela. Úrsula, e quando você quer aplicar, por exemplo, um Lost Edges em uma determinada parte da pintura? Cara, normalmente quando eu faço isso, quando eu preciso fazer um negócio que vai ter mais Lost Edges, que as coisas da Blizzard não tem muito Lost Edges, né? Eu faço em cima de tudo. Eu tenho esse layerzinho aqui, ó, chamado Fix. Tá vendo? Que aqui em cima eu fiz um fix do escudinho com perspectiva atmosférica ali, tá vendo? Se vocês não viram, tá aqui, ó. Deixa eu botar e tirar de novo, ó. O escudo tava torto ali. Eu costumo fazer isso no layer em cima de tudo. E vem o problema. Como esses edges são designed, né? Se eu tiver que fazer um retoque embaixo da imagem, eu vou ter que repintar esse layer dos edges. Mas não tem problema, ele é só uma etapa final. É uma coisa de 40 minutos, você costuma resolver tudo. Então, eu costumo fazer por cima de tudo. Ele vai tirar um pouco essa sensação que a imagem foi pintada em layers. Então, aquele último passo em que você vai botar sharpen na imagem, que você às vezes vai achatar, botar um blur em tudo, saca? Essa é a etapa. Então, é a mesma etapa que eu entro com os Lost Edges. Se eu quiser, realmente eu vou vir aqui, ó, fix, vou pegar o meu pincelzinho mais amarradinho e eu vou vir aqui e começar a trabalhar em dar uma suavizada. E aí, se tiver alguma alteração, eu vou alterar. Eu vou ter que repintar pelo menos essa parte do negócio. Certinho? Cara, o que é um Lost Edges é uma pergunta muito complexa. Eu já vou nela, só um instantinho. Perguntaram o que eu mais uso o overlay para. Olha só, o overlay ele é uma camada que aumenta a saturação das coisas. Ele deixa a cor mais limpinha. E para esse tipo de cliente que eu trabalho, principalmente para Blizzard, a cor tem que ser super saturada. Então, eu uso o overlay exatamente nessas áreas em que eu preciso de mais saturação, em que eu preciso limpar a cor.
Limpar a cor, de onde é que vem essa expressão? O pessoal, quando pintava com tinta de verdade, eles misturavam uma tinta na outra. E aí, se você misturasse as tintas opostas, né, você acinzentava ela, ou sujava a cor. E a grande maioria da sua imagem acontece nos cinzas. No caso da Blizzard, a gente usa muito pouco cinza, a gente usa muita cor saturada. Então, quando eu começo a colorizar, o modo color, ele não me dá acesso a toda a saturação que eu queria. Então, eu faço a primeira camada de color, a cor vai ficar suja. E eu vou entrar com overlay para limpar a cor. Faz sentido isso? Perfeito. Ó, Ela dá mais vida, né, na cor, puxa mais a tonalidade. não é um modo que vai funcionar para todo mundo. Não é um modo que vai entrar bem em qualquer direção de arte. Existem outras formas de fazer a mesma coisa, tá? Então, tipo, Hard Light também é um modo excelente. A Gariba gosta muito de usar Color Dodge para essas coisas, sabe? Então, dá uma experimentada e vê o que funciona para você. Dá para você simplesmente chegar e pintar também. Você sabe que você precisa de uma cor mais saturada e mais limpa, entra com a cor mais saturada e mais limpa naquela área. Mas, no geral, como eu quero causar o render da Blizzard, ele é mais lisinho, né, menos pincelado, eu vou pegar um pincel macio e vou usar overlay para aquela área não parecer que foi editada, ela parecer só que tá mais brilhante. Lost Edge, cara. Lost Edge ele é uma pergunta interessante. Quem que eu uso aqui? Sargent? Sargent é uma boa. Só um instantinho. Não, Zorn. Zorn que já tá aberto aqui. Venha a nós. Venha nos salvar, senhor Zorn. Só um instantinho. Olha só, quando você está trabalhando com desenho, quando você está trabalhando com pintura, a gente tem, por mais que isso pareça loucura, a gente tem uma vantagem muito boa em cima da fotografia. Um dos motivos pelo qual a gente tem que fazer pintura de observação é para a gente começar a prestar mais atenção em coisas que a gente não prestava antes. A gente tem que entender como é que o nosso olho funciona. E aí o que acontece? Quando você estiver passando, depois que a pintura de observação já estiver mais tranquila, o próximo passo, em vez de você só pegar o negócio, botar na sua frente e pintar, a próxima instrução é o seguinte: você vai pintar um copo, por exemplo. Você vai pegar onde tem o brilhinho do copo e toda vez que você for pintar a cena, o único lugar em que você olha efetivamente é no brilho do copo. Por que isso? Você já reparou que quando você entrava num prédio escuro, por exemplo, num restaurante na hora do almoço, você já reparou que quando você sai de novo do restaurante e você entra no sol, o seu olho demora um pouco para ajeitar? Ele acostuma com o contraste novo? Todo mundo já percebeu esse efeito? O que acontece? Tá? Quando você olha para uma região de luz, se eu pegar aqui e olhar para minha lâmpada, por exemplo, eu vou parar de ver os detalhes da sombra. Mas eu estou vendo todos os detalhes na luz. Se eu olhar para uma região de sombra, se eu olhar para aqui que está escuro, por exemplo, as coisas que estão na luz, elas vão queimar. Eu vou parar de ver os detalhes na luz. Faz sentido? Você entende? Você sabe do processo que eu estou falando? Então, o que acontece? Quando a galera começa a ficar muito boa em observação mesmo, o pessoal percebe que quando você está olhando para o rosto de uma pessoa, por exemplo, tem áreas da imagem que não estão 100% em foco. Que o seu olho não funciona 100% igual uma câmera, em tudo está em foco ao mesmo tempo. Tá? Então eles começam a trazer esse efeito para a pintura. Zorn é um cara que fazia isso muito bem. Olha só como é que o rosto está super bem pintado, mas como é que os detalhes do cabelo, por exemplo, se perdem no fundo. Porque o cabelo é escuro e a parte do rosto está iluminada. Então os seus olhos funcionam de uma forma muito específica. Quando o pessoal fala para vocês não confiarem 100% em fotografia, muitas vezes é disso que eles estão falando. Porque o que acontece? Você tem o mundo real, né? E aí você transforma o mundo real em 2D. Você está transformando ele numa pintura, numa imagem que existe numa superfície. E a câmera está fazendo essa transição para você. Só que a câmera não funciona igual ao olho humano. Então o ideal é você aprender a fazer essa transição por você mesmo, para você entender como é que o nosso olho funciona. Mas para isso tem que fazer muita pintura de observação até você começar a entender o que o olho está fazendo. Como é que ele está fazendo essa conversão para você, sacou? Então, o Lost Edges vem disso. Ele vem de, sabe essa borda da parte de cima do cabelo aqui, ó? Isso aqui é o que a gente considera uma Lost Edges.
você não tem muita certeza. A cabeça tá ali, mas você não tem muita certeza onde é que ela começa e termina. Esse detalhe ele não tá crisp, ele não tá 100% nítido. Ele não tá com aquele filtro de nitidez forçadaço, saca? E aí, quando você começa a perceber isso, você olha que, por exemplo, quando você olha para o cabelo das pessoas, que as pessoas falam, não desenha fio a fio, é porque você raramente está vendo todos os fios de cabelo da pessoa. Então, quando você pega aqueles retratos assim, que tem aqueles olhos super detalhados e o cabelo está pinceladão, é por causa disso, você está prestando atenção nos olhos e não no cabelo. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade de absorver o conceito do Lost Edges. Esse aqui também é uma pintura fantástica em questões de Lost Edges, olha só. As pessoas têm um pouco de dificuldade de absorver isso porque a gente está muito acostumado a pensar em fotografia, câmera e cinema. E você começa a achar que isso é profundidade de câmera. E profundidade de câmera é um jeito de fazer Lost Edges, mas não é o jeito que o nosso olho funciona. Então, o Lost Edges é muito essa transição de como que você foca, o que você vê de detalhe e o que você não vê. E aí o pessoal fala a respeito de pintar com a sua visão periférica, né? Então, por exemplo, se eu estou olhando para a câmera aqui, as coisas que estão aqui em volta, elas estão na minha visão periférica. Eu estou vendo as minhas mãos, mas ela é com menos detalhe do que eu espero. Entende? Então eu tenho que começar a pintar o que eu estou vendo enquanto eu olho para a câmera. É um exercício tanto. E ele precisa de um pouco de desprendimento, assim, porque a gente tem muita vontade de entrar com os detalhes em tudo, saca? Mas, por exemplo, eu não consigo ver a separação dos meus dedos aqui. Fica só as duas silhuetas. Eu tenho uma leve sensação do volume, mas eu não consigo ver. Inclusive, essa aqui tá no meu ponto cego. Vocês têm um ponto cego, pesquisem sobre isso depois, porque isso é muito massa. Faz sentido? Então, isso é um Lost Edges. Ele é um exercício... Lost Edge, então, é tipo detalhes perdidos, vamos dizer assim? Sim. Ele é... Né? E aí vem o detalhe, tá? Dentro da pintura, não é só uma questão de reproduzir o que você está vendo. Ele vira uma decisão de design também. Quando você junta uma silhueta com a outra, quando você, por exemplo... deixa eu ver aqui, se a gente tem pegar uma imagem alto contraste. Olha só, você tá vendo como é que a sombra do rosto dela tá juntando com o cabelo? Você não tem muita certeza onde é que começa um e termina o outro? Quando você começa a juntar essas silhuetas, muitas vezes é uma decisão de design. Não necessariamente só da forma como você está vendo. Ela vira uma decisão de design porque o Zorn sabia muito como é que o nosso olho funcionava e como é que essa imagem vai parecer mais natural se ele juntar uma silhueta na outra. Faz sentido? Então, é um puta assunto gigantesco, tá? Isso que eu dei pra vocês aqui. É um dos jeitos de fazer Lost Edges, ele é uma introduçãozinha ao assunto, mas é isso. Então, quando a gente tá pintando, inclusive, pro pessoal que foi introduzido a ideia dos edges agora, quando a gente tá pintando, a gente tem aqui no Photoshop, a gente tem alguns tipos de edges diferentes. O edge mais duro que você faz costuma ser com seleção. Ó, seleção, a gente tem esse edge duríssimo aqui, ó. Se você pegar o pincel padrão e você tentar desenhar mesmo edge, ela não vai ficar tão durinha quanto da seleção, tá vendo? E aí, em cima disso aqui, a gente pode pegar agora um pincel macio. Ó. E a gente pode fazer, eu gosto de fazer Lost Edge já com pincel, ó, texturizado. E a gente já não tem mais muita certeza. O shape ainda tá lá, o shape ainda é o mesmo, ó. Mas essa borda se perdeu. Então, costumam ser 4 níveis de edge. E cada uma tem a sua finalidade. Coisas macias costumam ter edges mais macias. Coisas mais duras, por exemplo, você não vai fazer a lâmina de uma espada com Lost Edges, não faz sentido, sabe? Você vai amaciar a lâmina. Então, um dos motivos pelo qual o lance da Blizzard a gente sempre vem e marca os cantinhos é porque tudo na Blizzard é meio sharp, né? Meio sextavado, tudo meio afiadinho. Então, é um dos motivos pelo qual eles gostam sempre daquela ênfasezinha nas bordas. Se vocês nunca repararam, deixa eu puxar o trabalho do nosso glorioso Rafael Zanquetin aqui. O pessoal da Blizzard gosta muito de dar aquela retocadinha nas bordas, ó. Deixa eu mostrar aqui, ele tem essa imagem que eu amo de paixão. Essa aqui, ó. Repara como é que em volta das bordas, ele sempre dá uma clareadinha, ó, para essa borda parecer um pouquinho mais afiada do que ela é. Tá vendo? A parte da espada aqui, que a gente separa antes de virar a lâmina, tá vendo como é que ele tem um contorninho claro ali? E ele faz isso em vários lugares diferentes da imagem, ó.
Olha como é que os planos do gancho aqui, ó, são separados por essa contorninho mais claro. É exatamente para dar essa sensação de que ele é mais afiadinho. É o contrário do Lost Edges. Oi? Vou falar que é mais fácil que escrever. Quando você mostra nas imagens as coisas, tem como você fazer com o mouse? Porque não dá para enxergar. Vocês não estão vendo meu mouse? Eu estou fazendo com o mouse. Peraí, deixa eu botar no Photoshop. Ou eu não estou enxergando mesmo, então. Não, é que nem sempre o zoom captura o cursor, não. Mas, ó, é isso aqui que eu tô falando. Você tá vendo aqui, ó? Ó. Peraí, deixa eu botar uma cor que vai ficar mais fácil de ver. Olha só. Esse contorno aqui, ó. Olha como é que ele tem uma beiradinha clara. Tá vendo? Aqui na espada. Ó. Isso aqui tudo, ó. Ele podia não ter deixado essa beiradinha clara. Ele podia fazer aqui, ó. Só fazer a transição de plano. Mas olha como é que parece menos sharp se você só tira o clarinho, ó. Olha a diferença que dá. Então essa que é a função. Ela aparecer ainda mais... Você pega a quininha e levanta. Ela parece mais vincada. Certinho? Úrsula, eu tenho uma pergunta. Manda. Você poderia mostrar como que poderia pintar o olho? Porque sempre que eu tento fazer, parece que ele não encaixa assim. Deixa eu perguntar pra você. Você tem algum artista que você curte a forma como eles pintam olhos? Tem alguns. Manda um link aí pra gente. Tá, peraí, já mando. Eu tava estudando o Zorn. Eu gosto muito do Zorn. E eu gosto muito da forma como a Carla Ortiz pinta coisas. E a forma como o Zorn pinta os olhos, eles não são... Deixa eu abrir meu estudo aqui rapidão. Não fica 100% marcado. Não é... Nunca é o foco das pinturas, eu acho. Então eu não acho que seria o que você está procurando aqui. Cadê meus estudos? Cara, cadê esses passos? Estão tudo a bagunça, Jesus. Tá aqui, não, peraí, foi antes desse. Esse aqui. Ó, esse era o estudo do Zorn que eu tava fazendo. E a forma como ele pinta o olho, ele não dá muita ênfase no olho em si, tá vendo? É uma forma bem legal de pintar. Você poderia demonstrar isso pra gente? Claro, claro. Eu mandei esse cara uma ali também da Riot. Uhum. Se você puder mostrar. Ó, uma das coisas a se ponderar aqui, já de cara, tá? Repara no branco do olho. A gente costuma pegar esse branco e deixar ele branco em qualquer contexto. Ele não é branco. Repare nisso aqui, olha a cor disso aqui, ó. Ele passa a sensação de que ele é branco em relação ao contexto, mas ele não tá nem próximo de ser branco. Tá vendo? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. O Marco me falou uma vez, quando eu tava mandando pintura para ele falou que nem sempre o branco é branco. É bem simples. O branco tá na sombra, ele não é branco. A gente tem muito medo da gente escurecer o branco, porque o branco... Sabe aquilo que eu tava comentando hoje mais cedo? Que a cor é ligada ao tonal? O amarelo é claro, o azul é mais escuro, o vermelho é meio tom. Então a gente acha que o branco só é branco claro. Mas isso tudo é contexto. Então se ele estiver na sombra, ele não pode ser claro, porque senão ele não está na sombra. E estar na sombra é mais importante do que ele ser claro. Então, o branco está na sombra, ele não é branco. É isso. Mantenha isso em mente. Vamos aqui. Ele sofre influência, né, das outras cores, aí no caso, como ele está na sombra, ele vai ficar mais escuro, né? Vai ficar acinzentado. Exato. Ele, dependendo da cor que você tiver, dependendo dependendo da sua paleta mesmo, tipo esse branco aqui, ó, isso é um branco do olho, mas essa paleta é uma paleta extremamente roxa. Então, olha o meu branco aqui, ó. Ele é roxo e ele é roxo saturadaço. E galera, isso aqui não acontece só em... Deixa eu só fazer uma tangentezinha aqui, rapidão. Isso não acontece só em pintura, não, saca? Isso acontece em qualquer coisa. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho um screenshot clássico aqui, que é do primeiro Avengers lá. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Só um instantinho, estamos quase. Porque a gente precisa dar um screenshot que apareça o branco do olho dele. Ah, isso aqui, olha só. Isso aqui não acontece só em ilustração, não, tá? Ó, screenshot de filme. Tá vendo o branco do olho dele ali?
Lembra que eu comentei com vocês sobre fazer as coisas brilharem? Ó, isso aqui é o nosso ponto de luz mesmo. O único lugar que tem branco na imagem é aqui. Todo o resto da imagem é mais escuro do que o cetro dele. Então, isso aqui, ó, o branco do olho dele ali, ó, olha, é porque não é que é só que é azul. Olha o quão azul que ele é, tá vendo? Ó. Ele não é cinzinha. Se a gente pegar essa imagem, esse azul aqui, a gente tirar de contexto, ó, ele é bem azul. Só que dentro do contexto ele funciona. Certinho? Vamos lá. Eu adoro esse exemplo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso funcionando, mas é show de bola. Tá, deixa eu perguntar pra você. Foi a Lilia, né, que perguntou do negócio do olho. Você tem dificuldade em pintar ou em desenhar? As duas coisas. As duas coisas. Tá, seguinte, ó. Coisas pra se ponderar, isso aí a gente vai pegar lá no básico de desenho, né? O olho é redondo, então quando a gente vai sombrear ele aqui, ó, tem um globo ocular aqui que é redondinho, né? A gente vai sombrear isso aqui como uma esfera. Essa sombra que você vê embaixo do olho aqui, ó, ela tá, na verdade, ela é uma pele que tá em cima da esfera ocular. Então esse redondo todo vem dessa esfera aí. Faz sentido isso? Já estudou essa parte? Não cheguei nessa parte ainda. Pois é, tem um vídeo de um cara chamado Proco, é em inglês, mas é muito bom, em que ele explica direitinho como construir olhos. Então dá uma olhadinha nisso que ele vai te ajudar, tá? O canal dele é muito bom. O canal do Proco todo é muito bom. Escreve Proco aí no chat pra mim, gente, por favor. E aí, é o seguinte, ó, eu não vou fazer o olho dela brilhante, eu vou só fazer a pintura em volta, só pra gente ter certeza do que a gente tá falando. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre tirar, a gente vai tirar o branco da pintura. Não vamos pintar com branco. Deixa eu botar isso aqui, multiplyzinho básico. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu botar um pouquinho mais saturado. Isso. Saturação faz uma diferença muito absurda, né? Meu Deus. Ó, pincelzinho padrão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, basicamente, o que a gente tem aqui na imagem, tá? Ó, desse lado a gente tá com sombra. Isso aqui é a sombra da cavidade ocular. Em momento nenhum eu quero vocês imaginando que só porque essa imagem está estilizada, que ela não tem estrutura embaixo dela, tá, galera? Toda a estrutura dessas sombras que vocês estão fazendo aqui é a mesma estrutura que você faria num rosto de verdade. Ela só está simplificada e ajustada a uma forma estilizada. Mas são as mesmas sombras. Ó. É a mesma modelagem que a gente está fazendo. E aqui embaixo, ó, a gente já vai começar a sombrear com essa ideia do globo. Esse branquinho do olho aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais claro e um pouquinho mais desaturado, mas é pouca coisa, tá vendo? Muitas vezes em pintura, um dos problemas que a gente tem é que a gente não lida com sutilezas o suficiente. O pessoal começa a colocar muito contraste, muito de cara. O que a gente vai fazer para a pintura ser bem sucedida é que a gente começa mais ou menos do meio tom, que foi a parte que eu bloqueei ali, né? E a gente vai adicionando tanto o escuro quanto o claro. A gente escurece um pouquinho, clareia um pouquinho, escurece um pouquinho, clareia um pouquinho, até o efeito começar a funcionar do jeito que a gente quer que ele funcione. No momento, eu ainda tenho a linha, ó, funcionando. A linha está escurecendo toda a parte do olho. Eu vou fazer mais um pouquinho da blocagem aqui e eu vou ou tirar a linha ou começar a pintar em cima dela. Vou dar uma modelada, ó, na pálpebra aqui. Deixa eu entrar dar uma clareadinha nessa pálpebra aqui. Ainda estou sombreando a esfera lá dentro. Ó, quando eu faço as pálpebras, normalmente o que eu estou sombreando é a esfera, ó, do globo ocular. Tem uma luzinha da pálpebra inferior. A pálpebra em si ela tem volume, né? Se a gente olhar o olho de lado, a gente está vendo isso aqui. A gente tem o globo ocular, né? Aí você tem a pálpebra, tem a íris, tem a lente aqui. E a gente tem o pálpebra de baixo. Então, aqui tem volume, aqui bate luz, ó. Então, a gente precisa marcar esse volume aqui também. Eu vou pegar agora um pincel macio e vou dar... Fala. Isso que eu ia perguntar. Você faz, tipo, os cílios ali, aquela parte, essa linha, com um brush mais soft, no caso?
Os cílios finais, como eles são bem gráficos, aqueles que a gente está vendo na pintura ali, eles vão ser feitos com pincel duro por cima de tudo. Mas agora. Agora é no pincel macio, sim. Ah, tá. Ó. Eu vou tirar mais um pouquinho da opacidade do meu esboço, ó. A nossa modelagem aqui está começando a funcionar. Vamos dar uma cavadinha aqui, ó, no canal lacrimal. Vamos dar mais uma cavadinha aqui, ó, na parte da pálpebra. Deixa eu voltar para o meu pincel padrão, para a gente pegar isso aqui, ó, e misturar com o fundo. O lado que está passando para a pálpebra, ó, eu vou deixar mais hard edges. A parte que está passando para a cavidade ocular, a gente deixa mais lost, ó. Outra dica que eu vou dar para vocês de novo, eu comentei isso aqui na aula passada. A gente olha essas pinturas super lisinhas e a gente acha que a galera renderizou isso 100% lisinho desse jeito. Muitas vezes, o fato de você redimensionar a imagem, diminuir ela, faz a pintura parecer muito mais lisinha do que ela é. Então, se vocês tiverem com dificuldade de fazer as coisas parecerem 100% lisinhas, tenta trabalhar numa resolução maior e aí reduz a sua imagem. Você normalmente vai ter um resultado legal. Aqui. Vou pegar esse brilhinho aqui, vou puxar ele um pouquinho mais para o roxo. Mas isso aí acontece por causa do resize, né? Tu dá um resize na imagem, né? Aí ela perde um pouco de pixel e aí ela vai ficar meio com blur, vai ter um blurzinho, né? Ela dá uma ajeitada muito fenomenal na imagem. Eu vou dizer para você que normalmente eu trabalho pelo menos 20% maior do que o cliente pediu, exatamente para eu ter esse ganho do blurzinho final do resize, saca? Porque ele é muito mágico. Eu, quando pinto, eu faço a pintura com mais textura e depois, quando eu vou acabar, eu uso o brush soft para ir maciando. Entendi. Um truquezinho que a gente fazia às vezes, que era, por exemplo, a gente pegou uma imagem da internet, isso com manipulação de imagem, não tem muito a ver, mas tem a ver, né? E quando a imagem estava com o pixel muito estourado, a gente duplicava a imagem, usava um layer de multiply por cima dele e jogava uma alta frequência. Sim. Aí aumentava meio que a textura na imagem e aí a gente conseguia uma definição um pouco maior, né? Melhor, né? Sim. Meio que forçada, né? Alta frequência é um filtro, galera, que ele marca a textura da imagem. Ele é bem interessante, a gente não costuma usar ele muito em ilustração, não, mas ele tem um resultado bem legal. E aí o que a gente fazia? A gente jogava só tipo numa área específica que a gente queria mostrar mais detalhes, sei lá, tinha uma mão para frente dando um soco, vamos dizer. A gente jogava o high pass em tudo, na alta frequência, e criava uma máscara e jogava a máscara em cima e deixando o high pass, a alta frequência só na mão. Sim. Eu só não vou mostrar isso aqui agora porque ele é realmente ele é um tanto edição de foto. Ah, pode crer. Mas a gente pode depois fazer, se o pessoal tiver interesse, a gente faz uma live a respeito sabe os ajustes finais que a gente pode fazer na imagem? Sabe? Acertando níveis, acertando curvas, sabe? Isso aí, seria mais ou menos isso mesmo. A gente mostra o high pass, mostra o high frequency, sabe? Que ele tem umas coisas bem massa. Ó, em cima disso aqui, eu tô pintando já em cima do nosso esboço, tá? Eu quero dar mais uma limpadinha ali dentro, porque aqui ficou um pouquinho sujo, um pouquinho mais claro, não vou tirar o rosa, tá? Vou limpar a parte aqui de dentro, ó, pra tirar, eu tô mais tirando a linha que qualquer coisa. Ó, seleçãozinha, aerógrafo, vou pegar esse tom mais escuro aqui, ó. O lance de diminuir o contraste que eu falei com vocês. Eu peguei essa área toda e eu dei uma amarrada nela toda juntinha. Mesma coisa aqui, ó. Mesma cor que eu já estava usando no outro. Para o nosso olho ficar bem redondinho. Agora eu vou pegar meu lapisinho, que é só um pincel redondo pequenininho, e vou entrar alguns contrastes aqui, ó. Não muito, a gente não quer puxar tanto detalhe para essa região. Ó.
Essa etapa que eu vou fazer agora de colocar o overlay, ela é uma etapa muito minha, porque eu estou acostumado a trabalhar com coisa da Blizzard. Se bem que a Riot também usa isso bastante, porque eles também trabalham com as coisas bem em alta saturação. Tem que tomar cuidado, como eu disse, não é o ideal para todos os workflows, mas aqui para a gente ele vai servir a gente bem. Aqui, ó, nessa transiçãozinha aqui, eu vou jogar mais um brilhinho aqui, para dar a sensação que esse olhinho está mais molhadinho, ó. O olho dela tá só brilhante, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode puxar um pouquinho mais de detalhe aqui, ó. Lapisinho, própria cor que a gente está usando para íris ali, ó. Elipses, não desenhei nada demais, só elipsezinhas. Vou pegar aquele meu pincel de esponjinha, aquele mesmo ruidosinho, ó. Um tom um pouquinho mais claro, a gente dá só umas carimbadinhas por cima, ó. Vou pegar o lápis de volta. Eu vou pegar um azul mais saturado para ele dar uma diferencinha e a gente vai entrar, ó, com alguns detalhezinhos aqui para a gente puxar um pouquinho de detalhe. Vamos puxar mais um, vamos puxar um dramático aqui, ó. Ele parecia azul mesmo. Agora, em cima disso aqui, overlay, porque a Sula é muito viciada nesse negócio. Eu costumo pegar a própria cor que eu estou trabalhando aqui, ela está muito saturada nesse momento, então eu vou botar um pouquinho menos saturada, mas vou manter a mesma, ó, o mesmo tonal. Não vou nem escurecer nem clarear. E eu vou vir nas partes de luz, aerógrafo, e a gente vai dar um ganho geral na imagem. Agora eu vou fazer o contrário. Nas áreas de sombra, vou vir aqui um pouquinho mais para o roxo, um pouquinho mais escuro. Tem que passar abaixo dos 50%, tá? O 50% está aqui, então tem que ser um pouquinho mais escuro que esse. Agora a gente vai vir aqui e vai dar uma escurecidinha, ó, na sombra. Esse ganhozinho na sombra aqui. E eu vou pegar no olho, na parte azul principalmente, vou dar um... Agora, a gente estava comentando a respeito dos cílios ali, né? Esses cílios são super gráficos. Então, para você fazer isso aqui, você vai desenhar ele quase como se ele fosse maquiagem. Ó. Eu faço ele num layer separado porque eu vou querer dar uma sombreada nele depois, porque senão eu acho que ele fica muito colado na imagem. Eu nem vou usar esse pincel aqui não. Eu tô usando meu lapisinho. Meu lapisinho é o chalkzinho básico do Photoshop. Eu acho que eu vou pegar um arte final mesmo para fazer esses detalhes aqui. Não. Aqui. Vamos para o outro lado, vamos. Isso aqui é aquela coisa cretina que você fala, é só desenhar os cílios. 2 horas depois você ainda está retocando esse negócio. Não é só você que faz isso, você pode ter certeza que a pessoa que desenhou isso também entrou com umas neuras desse tipo. A ponto de que eu já vi gente que desenha muito esse tipo de coisa, ter os cílios desenhados nos brushes padrões. Porque às vezes acertar isso aqui é um inferno. Inferno. Fazer um pincel só de cílio, né? Só de cílio, né? Não, acredite, existe. Aí, ó, os cílios estão separadinhos aqui. O que eu vou fazer? Proteger a transparência, todo mundo conhece esse botão mágico aqui? O que proteger a transparência faz? Ele vai me fazer pintar só onde já tinha pintado antes nesse layer aqui, ó. Então eu vou pegar a própria cor que eu tenho aqui, vou levar um pouco mais pro roxo, bem escuro, bem saturado, e vou vir aqui, ó, e dar uma leve colorizada aqui dentro para ele não ficar 100%, ó, chapado. Eu acho que ele funciona melhor. Aqui na parte de baixo, deixa eu dar uma integradinha aqui, ó. Só tô pegando a cor da própria pintura e pintando dentro do cílio.
Ah, então era assim que eles fazem. Ah, tá. É bem assim. Aí aqui, ó, o último detalhezinho que eu quero passar para vocês. Eu gosto muito de fazer esses efeitos de brilho com Color Dodge, tá? Se a gente quer deixar o olho bem brilhante, olha só, você vai fazer isso aqui, é no olho inteiro, tá, galera? Não é só na íris, não. Ó, pega uma cor, não precisa ser uma cor muito clara, não. Se ela for muito clara, ela vai acabar distorcendo o que você está tentando pintar. Ó, olha como é que ele deixa o olho, ó, brilhante. E aí, é nesse layer aqui que a gente costuma entrar com aqueles outros reflexos, se você quiser pintar alguma coisa aqui, ó. Ó, dá uma... Entra com um efeitozinho aqui, ó. Uhum. E aí, mais um overlay, porque a Sula é completamente viciada nesse trem. Vocês já podem me julgar já. Uhum. Dá pra dar, aí vem aquela coisa, é só uma demonstração rápida, dá pra gente colocar mais 1 milhão de detalhes. Quer ver, ó? Esponjinha, tá vendo? Vou pegar uma cor clara aqui, vou deixar ela mais clara ainda, e a gente vai vir aqui, ó, e dar aquela sensação que tá com maquiagem, ó. Maquiagem glitter. Aí você vem, onde ele passou que ele não devia ter passado, dá uma apagadinha. Você pode vir com um pincelzinho e desenhar alguns brilhos mais marcadinhos, ó. Aqui assim, eles entraram com um brilho bem marcadinho também. Deixa eu pegar o pincelzinho padrão aqui. Uhum. É bem maquiagem mesmo. Aí botaram mais um brilhinho aqui, ó, no canal Lacrimal, que ele é interessante também, se você quiser colocar. O meu ficou muito claro, então eu vou vir aqui. Eu não vou apagar ele, eu vou pegar a cor da sombra e pintar por cima, ó, até ele entrar no lugar dele, até ele entrar no range tonal adequado. Uhum. A sobrancelha, tá? Ela pode passar por um efeito bem parecido. Eu vou pegar o próprio tom da pele, vou vir em cima da sobrancelha, ó. Eu costumo fazer essa integração, depois a gente vem com um lapisinho de novo, ó, e a gente começa a integrar isso aqui melhor. É um tipo de sobrancelha diferente da referência, mas ó aqui, ó. Toda vez que vocês veem esse círculozinho aparecendo, é porque eu peguei a cor no canvas de novo. Só para vocês terem uma noção da frequência em que a gente faz isso. Principalmente quando a gente fez esses degradês gerais, a gente precisa ter certeza que a gente está trabalhando com a cor na parte certa desse degradezão, né? Então você acaba pegando bastante a cor. Uma das dicas que eu gosto de passar para o pessoal, que às vezes o pessoal nem sempre sabe que isso aqui é possível, eu coloquei o Alt na caneta. Então eu seguro a caneta desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O meu dedão está aqui no botão da caneta. E ele já está no Alt direto. Aí fica bem tranquilo de usar o Alt. Nessa quantidade absurda de vezes que eu vou usar o Alt, porque o Photoshop não mistura a cor. Deixa eu pegar aqui embaixo, dar mais uma misturada nesse esboço aqui, ó, no resto da pintura. Ó, de novo, nossa seleçãozinha aqui pra gente dar uma hard edge aqui. Vou pegar um tom de brilho. E aí, ó, com a mão bem levinha, eu vou vir aqui e dar uma marcadinha naquele edge, ó. Só para dar uma rasgadinha ali. Deixa eu pegar um tom mais clarinho aqui. Dá pra gente dar mais uma modelagenzinha aqui, ó. Uhum. Mas, tá, fez sentido? Responde sua pergunta isso aqui? Perfeito. Vou rever esse vídeo muitas vezes ainda. Massa, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse negócio aqui pra vocês. Espera, essa pasta não, vocês não viram nada, por favor. Eu vou salvar isso aqui pra vocês. E aí eu jogo ali no 105, não, 106. Eu jogo ali no Discord pra vocês também. Mas, é isso. Então, esse tipo de estudo que eu fiz aqui, galera, ele é muito útil quando você pega um efeito, tipo, vi esse cara fazendo esse efeito X ou Y, entendeu? E eu quero muito entender como é que essa galera faz isso. E, cara, bota do lado, vai testando, vai vendo que vai funcionando, sabe? É isso, rapidinho. Manda. O Thiago perguntou ali no chat sobre textura de pele, se você usa pincel, assim. Cara, eu uso pincel sim. Deixa eu voltar aqui. Foi esse aqui? Foi esse aqui. Peraí. Esse aqui. Pele e poros.
Aham. Cara, eu não costumo desenhar poros, tá? Assim, normalmente desenhar poro da pele costuma ser um pouco excessivo. Você já está desenhando micro ruguinhas e coisa do tipo. Então, o que você faz? Você vai vir aqui, ó. Você está vendo essa parte mais clara aqui? Eu costumo usar... Bem, isso é meu, tá? Eu tenho esse pincel de esponja aqui, ó. Ele faz essa mancha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte do brilho e eu vou vir aqui, ó, e fazer esse ruído aqui em cima. Eu não pintei poro por poro, tá vendo? Mas vê como é que a pele ficou mais áspera? E dá pra você fazer a mesma coisa com o escuro. Ó, pega o meio tom, invade um pouquinho da luz. Ó. Então você não necessariamente pinta, você deixou isso implícito, ó. E aí, se você quiser deixar a pele toda mesmo assim, quando você estiver pintando um cara velho, por exemplo, faz isso no rosto inteiro. Esse brush é um dos brushes que tem no Photoshop CC. É o Fat Fan Sponge do Kyle. Mas compartilhos mesmo. Úrsula, qual que é o nome desse artista que você pegou aí? Zorn. Vou botar o nome dele aí, ó. Anders Zorn. Esse cara é muito bom. Muito bom. Além dessa esponjinha, tá? Um outro pincel que eu gosto muito de usar é um pincel que eu mesmo fiz, que é esse aqui, ó. Ele também serve para esse mesmo propósito, mas ele fica um pouquinho menos áspero. Então você vai fazendo camadas disso aqui, ó. Olha como é que a pele vai ficando, como é que ela vai ficando mais enrugada, ó. E aí, agora sim, se você quiser começar a brincar de ruga mesmo, agora com essa pele desse jeito aqui, você consegue vir aqui e começar a cavar essas linhas de expressão, ó. Desculpa, Zorn, estou mexendo na sua pintura. Mas, ó. Olha como é que o fato da pele estar renderizada mais áspero, isso aqui já começa a funcionar muito bem. E aí, ó, tem muita ruga que você, em vez de você pintar a sombra, você vai pintar ela só com a luz. Você vai interromper o brilho, ó. E ela já vai parecer que tá mais enrugada. Ó, tá vendo aqui embaixo do olho? Vou pegar um tom um pouquinho mais escuro, vou vir aqui, ó, e marcar um pouquinho mais essa transição. Olha como é que o olho pesou. Aí você vem aqui e faz o segundo contorno, olha a ruga aí, ó. Faz sentido? Tá, quero passar mais um macete para vocês, porque ele é menos óbvio do que sentar e pintar. Vocês curtem algum pintor chinês? Essa galera que dominou o ArtStation, sabe? E destruiu os sonhos da galera toda. Esse maluco aqui, por exemplo. Esse é um dos caras que eu mais curto. Esse cara aqui, ó. Conhece esse artista? A forma fácil de encontrar ele é HGJ Art. Não vou tentar falar o nome dele na live, porque eu vou falar errado com certeza absoluta. Mas, tem umas pinturas aqui que é pintura a óleo, tá? Se você voltar numas pinturas antigas dele, olha só a quantidade de detalhe que tem, por exemplo, na manga da roupa dele aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar isso aqui, a gente abre no Photoshop pra gente dar uma olhada. Porque eu precisei assistir muitas horas mesmo, Tem um canal no YouTube chamado China Painting. E China Painting eles pegam os negócios do YouTube chinês e repostam no YouTube pra gente, saca? Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Você tá vendo a quantidade de informação tonal que a gente tem numa área que nem essa aqui, ó? Eu ficava louca, como é que esses caras conseguem pintar com essa quantidade de detalhe, entendeu? E aí, depois de passar muito tempo lá, deixa eu abrir o Aket aqui de novo. Eu sei que vocês não aguentam mais aquela pintura, mas deixa eu usar ele deixa eu usar ele de cobaia de novo. Eu não entendia como é que esses caras chegavam nessa quantidade de detalhe aqui, tá vendo? E aí, depois de passar um tempo lá, o que eu vi essa galera fazer? Presta atenção no cabelo
dele, principalmente. O que esse pessoal fazia? Eles vão aqui no Curvas, muitas vezes eles vão num canal específico. A gente vai no azul, e aí eles vão pegar e vão filtrar a imagem assim, ó. Um para cima, um para baixo. Para cima, um para baixo. Um para cima, um para baixo. Para cima, pronto. Olha só a quantidade de informação tonal que esse negócio enfiou no cabelo ali. Ele pegou um degradê que era super simples e colocou informação. Tá vendo o rosto dele aqui, que eu falei que estava chapado? Olha a quantidade de informação de cor que ele colocou ali. E aí você vai vir aqui, você vai pegar a parte especial da sua imagem, né? A parte que está te dando trabalho mesmo. E você pode fazer isso aqui várias vezes pequenininho. Ó, mais vezes, mais vezes. Quanto mais você fizer, mais ele vai adicionar essa informaçãozinha tonal aqui, ó. Ó, essa aqui é a parte do cabelo. Vamos botar mais ponto aqui, ó. Aqui para baixo. Aí um para cima aqui. Uhum. Ó, e cada vez que você faz isso, você adiciona um pouquinho mais de informação. Ô, Sula, Oi. como você sabe qual parte é o que nesse gráfico? Tipo, Ó, que é o cabelo? tá vendo aqui embaixo? Tem uma birruguinha preta aqui e uma birruguinha branca. Isso aqui é o tonal da minha imagem. Então aqui é a parte escura. Se a gente mexer aqui, ó, olha como é que a gente está mexendo na parte escura da imagem. Se a gente mexer aqui, a gente está mexendo na parte clara. Nem tem nada tão claro aqui assim. Vamos lá, peraí. Aqui, ó. Ó, a parte clara fazendo diferença ali, tá vendo? Na bochecha dele, principalmente. Então, eu sei que o cabelo dele está acontecendo mais ou menos no meio tom. Eu vim mexendo aqui, ó, até eu começar a ver a diferença acontecer no cabelo. Olha o brilho do cabelo dele ficando mais azul ali, ó. Eu falei, ah, então o cabelo tá por aí. Então a gente vai vir aqui, e a gente vai fazer o ajuste aqui e vai estar tudo certo. Então isso aqui, olha como é que a estética fica mais parecida. Olha essa parte aqui do fundo, principalmente. Olha isso aqui, ó. Olha a diferença que isso aqui fez. Tá vendo? Olha a quantidade de informação que ele colocou nessa região aqui. Ó. Parece que eu gastei muito mais tempo pintando esse negócio do que eu pintei de verdade, entendeu? E eu achei isso um negócio muito roubado. Os Asians usam hack, sim. Esse macete é muito brabo, cara. Eu quero mostrar pra vocês, tem mais 3 variações de como fazer isso. Eu quero mostrar pelo menos mais 2, tá? Primeiro esse curvas, roubadíssimo. E aí aquela coisa, layer de curva você pode usar camada e aplicar ele em área específica da imagem. Então precisou botar mais informação naquela vegetação, por exemplo, que você pintou o ruído e o ruído está sumindo, faz um negócio desse e vê se ele aparece, se aparece mais pintado, entendeu? O segundo modo que a galera usa é o seguinte, existe esse modo chamado Lighten e o modo chamado Darken. O Lighten, ele vai escurecer, o Lighten vai clarear áreas. Então, tá vendo essa área mais escura aqui, ó? Essa área mais escura? O que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero entrar com uma textura secundária ali. Então, eu vou pegar um pincel bem texturizado, eu vou selecionar o próprio preto que tá aqui, eu tô vendo que ele é bem preto mesmo. Eu vou entrar com um azul, e aí qual é o macete? O meu azul não vai poder ser claro o suficiente para ele passar em cima da pele, por exemplo. Então, se eu pegar uma coisa meio tom, ele vai pintar em cima da pele, não é o que eu quero. Então eu vou pegar um azul que é bem escuro, mas ele é bem azul. E eu vou pegar naquela área preta e eu vou pintar, ó. E ele vai aparecer só na área preta da imagem. Essa ferramenta ela é muito massa para fazer uns ajustes específicos na imagem também, ó. Dá para fazer umas coisas bem massa com ela. O Lighten, o Darken é a mesma coisa. Ele vai funcionar nas cores que são mais escuras do que você está pintando. Então, se eu pegar o tom da pele aqui e eu querer escurecer ela toda, ó, peguei um tom mais escuro, eu vou pintar e ele só vai pegar nas partes da imagem que for mais escura do que a cor que eu estou pintando. Também uma ferramenta muito legal de você fazer esses ajustes rápidos na imagem. Certinho? Deixa eu ver se esse é o canal, peraí. Aham, esse mesmo. Deixa eu colocar ele aqui na tela para o pessoal. É esse aqui mesmo. É isso, tem uns vídeos gigantescos da galera trabalhando em tempo real, tudo em chinês. Mas se você tiver saco, um macete, tá? A ordem dos layers, aqui ó, esse painelzinho, ele é a mesma em qualquer versão do Photoshop. Então tira um screenshot do modo da galera, cola do lado do screenshot do seu modo, que você vai saber qual modo de layer que eles estão usando. Então... Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Como é que você estudaria o pessoal que está fazendo esses vídeos longos?
Eu não consigo assistir inteiro, cara. Teve uma época na minha vida que eu conseguia assistir inteiro, eu não consigo mais. Faz sentido. O que eu faço é o seguinte, tem um momento em especial que, tipo, onde que a pessoa está colocando esse efeito aqui? Eu vou atrás do momento em que aquilo acontece, eu vou parar e vou assistir aquele pedaço. Eu não preciso assistir, por exemplo, todo o esboço ser feito. Eu tenho uma noção bem boa de como o esboço acontece, entendeu? Mas esse lance do, cara, da onde vem essa riqueza de cor? Como que essa galera consegue fazer essa transição tão boa do frio pro quente, com essa precisão de pixelada? Aí eu descobri que não é colorizado. E tipo, agora tudo faz sentido, entendeu? Então eu vou atrás, eu tenho perguntas específicas. Sabe aquele lance de pensar no processo como uma parte modular? Qual é o módulo, qual o chip de expansão que eu não tenho ainda? Eu vou lá e me pergunto o que essa galera tá fazendo que eu não sei o que é. E eu vou atrás desses vídeos para responder essas perguntas em especial. Às vezes a pergunta é um pouco mais nebulosa porque o efeito acontece aos poucos. Então demora um pouco mais para você descobrir qual a cascata de eventos que levou aquele resultado. Mas no geral costuma ser 2 ou 3 passos no meio do caminho. Se eu conseguir achar essa parte do vídeo, eu tô feita. Tá, e a outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês conhecem essas duas... Peraí, deixa aqui no Darken, coitado do maluco. Vocês conhecem essas duas barrinhas aqui embaixo? Essas aqui, ó. Já viram isso aqui funcionando? Eu vou comentar um negócio dos pincéis, que já tá quase na hora da gente encerrar também. Essas duas barrinhas, vocês conhecem isso aqui? Vocês já viram isso aqui funcionando? Vamos pegar uma imagem aleatória do meu desktop aqui. Peraí. Olha só, vamos lá, vamos pegar os K-pop aqui e vamos fazer isso aqui funcionar. Olha que massa isso aqui. Se eu jogar uma imagem em cima da outra... Talvez essa imagem aqui não seja melhor. Mas, o que essas barrinhas aqui fazem? A de baixo vai fazer a minha imagem misturar uma com a outra, baseado no que tem embaixo da minha imagem. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou deixar a parte clara da minha imagem influenciar na minha imagem de cima. Olha isso aqui. É o mesmo esquema do Darken e do Lighten, saca? Só que a gente está fazendo isso aqui na base do layer agora. E aí, se você quiser uma transição suave, alt-clique que você separa a setinha, ó, e ele faz o degradê de transição. E aí, a barrinha de cima vai fazer o contrário. Ele é baseado no layer e não na imagem que está embaixo. Então, se eu vier aqui e for escurecendo, ó, a parte clara da minha imagem vai começar a ficar transparente. Ó. Vou fazer com a parte escura. E aí, mesma coisa. Alt-clique, você separa e vira degradê. Olha os efeitos massa que dá para fazer com esse negócio, galera. Isso aqui, para você aplicar textura nas coisas, é muito roubado. Esse é um recurso que está escondidíssimo no Photoshop. É mais o pessoal de edição de foto mesmo. E eu muito recomendo vocês darem uma brincada com isso. Inclusive, juntando com, principalmente aplicação de textura, às vezes fazer uns negócios texturizados, sabe? Aplicação de gradiente. Dá para fazer umas coisas bem legais. Então é isso. Não esqueça, a barrinha de cima é do layer para baixo. E a barrinha de baixo é da imagem que está embaixo do layer, afetando o layer em cima. Dá uma brincada que vocês vão achar as coisas interessantes aí. Principalmente para esse pessoal que faz essas coisas altamente texturizadas, sabe? Pegar a imagem de concreto, por exemplo, pegar aqueles concretos úmidos. E aí, tipo, todas as manchas de umidade são mais escuras. Tira toda a parte clara da imagem, pega só as imagens da umidade, saca? E aplica em cima da pintura e fica massa. Certinho? Photobashing. Sim. A gente não ia falar muito sobre photobashing aqui, mas isso eu acho importante a gente comentar, porque isso é muito massa. Tem um cara, mais das antigas, que eu adoro o trabalho dele, chamado Kekai Kotaki. O Kekai, ele tinha uma coisa muito maluca que ele fazia e que eu amava de paixão. Ele pegava todos os esboços dele que não deu certo e salvava numa pasta. E aí ele estava fazendo um esboço, ele falou, nossa, esse esboço está muito ruim. Ele pegava um esboço antigo que não deu certo e jogava em cima da imagem e botava no modo maluco. Ou fazia um blend desse jeito, ou davam curvas, ou botavam darken, e aí ele continuava fazendo esboço como se nada tivesse acontecido. E dava umas imagens completamente fora da casinha. Se vocês não conhecem o trabalho do Kekai, ele é altamente... ele é quase abstrato de tão texturizado que ele é. Mas fica tão massa, e teve uma época que a indústria inteira queria ser o Kekai. Kekai é esse maluco aqui, ó. E ele faz umas coisas, como eu estava comentando, super texturizadas. Tá vendo as texturas do fundo?
elas vêm desse tipo de coisa, dele jogar uma imagem em cima da outra e botar no modo de composição e vamos embora e vamos misturar esse negócio e ver o que acontece, saca? Então ele capitalizava muito bem esse aspecto da textura do trabalho. Então são técnicas de photobashing usado de pintura com pintura e que funciona. Então vale a pena vocês darem uma olhada pelo menos nas ferramentas que a galera tem, porque saem umas coisas massa lá. Certinho? Certinho. Nice. Ok. Eu tinha falado a respeito do negócio do pincel já padrão e o pincel customizado. Uma das coisas que eu quero prestar aqui, eu quero dar dica para vocês, principalmente pro pessoal que está começando, galera, é que é o seguinte, ó, quando vocês começam a desenhar, tem muito dessa coisa de você fazer a pincelada só no clique e arrasta. Toda pincelada que você faz é desse jeito, sabe? Existem outros jeitos de fazer pincelada que isso me demorou muito para cair a ficha e hoje em dia faz uma diferença absurda. Olha só. Pincelzinho, eu tenho esse pincel, esse chato aqui que eu gosto bastante dele. Se eu só fizer a pincelada, clicar e arrastar, ela vai ficar aqui assim, ó. Isso aqui é um tipo de mancha, tá? No entanto, se eu pegar esse pincel e eu bater nele, tipo, eu vou dar pequenas batidinhas na tablet, ó. Ele vai me dar essa mancha aqui. Olha, parece um pincel texturizado completamente diferente. Tudo que eu estou fazendo é dando pequenas pinceladinhas na tablet, ó. E aí, em vez de você clicar e arrastar, agora com a mão bem levinha, eu vou fazer movimentos circulares. Ó. É o mesmo pincel ainda. Vou pegar o branquinho ali do fundo. Agora eu vou dar umas pequenas pinceladinhas e vou começar, ó, batidinhas mesmo. E é nessas batidinhas o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma leve direção. Eu estou puxando ela de cima para baixo e tentando puxar, ó, essa parte redonda. Ó, é o mesmo pincel, eu não mexi de pincel ainda. Ó, agora eu cliquei e arrastei. Vou fazer essa parte mais arrastada da nuvem, ó. Movimentos circulares. Pequenos movimentos para a gente fazer, ó, o volume da nuvem. Uhum. É o mesmo pincel. Tá? Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque muitas vezes, vocês não têm ideia de quanto tempo eu levei para me tocar dessas coisas. A gente acha que só tem esse jeito de... A gente, por causa da ferramenta, a gente acha que ela tem um jeito só de ser usada. Mas, na verdade, essa disciplina do pincel, ela também se aplica ao digital. Ela não aplica do mesmo jeito, mas ela vai aplicar também. Então, às vezes, você pega um pincel texturizado e você tenta pegar ele e fazer só o clique e arrasta, saca? Tipo aqui, assim. Espera que tá no branco, ó. E você fala, ah, cara, esse pincel não é muito interessante. Mas se eu pegar esse mesmo pincel aqui e fizer as pequenas pinceladas, olha só para pintar a grama. Isso aqui, olha que coisa mágica, ó. Já tem direção, já tá com o meu Lost Edges, ó. Já vem com os detalhezinhos. E é o mesmo pincel, sacou? Então não se esqueça que os pincéis têm mais de um jeito de serem utilizados. Às vezes eles vão funcionar melhor com a batidinha, às vezes eles vão funcionar melhor com o movimento circular, às vezes eles vão funcionar melhor do jeito tradicional, sabe? Eu gosto bastante desse pincel aqui. Ele é um pincel que era para ser... Acho que ele era para ser só um desses Bristols que o Kyle fez. Mas ele pega a pressão tão bem que quase dá para fazer caligrafia com ele, ó. Eu adoro a mancha desse negócio. Só que esse é o lance desse pincel. Se eu manter a pressão igual, ele faz umas pinceladas iguais e que não fica muito bom. Mas se eu variar a pressão, ó... durante a pincelada, olha que coisa pincelada delícia, fantástica. Ó. Então, essa disciplina de você começar com a mão bem leve, apertar e terminar com a mão bem leve, ó, ele é uma disciplina caligráfica, né? Para o pessoal que já estudou um pouquinho aí de pintura tradicional, o pessoal fala da importância da forma como você faz a marca, ela influencia. E foi engraçado porque é uma coisa do tradicional, e aí quando eu me toquei, ela funcionava no digital igual, é só você pegar um pincel que canaliza isso bem. Faz sentido, não faz? Então, coisas para vocês manterem em mente, isso também é parte do processo, e que a gente meio que ignora, putz, a gente está perdendo um negócio muito massa. Com aquele negócio que eu estava comentando, eu gosto muito de coisa pincelada, né? Da gente começar com um pincel padrão,
e ir aplicando as texturas aos poucos, saca? Isso aqui te dá um controle muito fantástico sobre a aplicação da textura. Você consegue fazer um negócio pinceladão. E já que a gente está falando do pinceladão de novo, quero que vocês não esqueçam que quando vocês estiverem fazendo essas pinceladas aqui, ó, dá pra gente usar as técnicas que a gente comentou hoje em conjunto. Ó, essas pinceladas vermelhas estão em cima das pinceladas cinzas. Proteja a transparência. Vou pegar um pincelzinho, um pouquinho de textura, mais um pouquinho mais esfumaçado, e eu posso pintar dentro da pincelada, só dentro da pincelada. Ó, a gente faz aquela variação, mesma variação do degradê, do quente pro frio. Que também dá um ganho muito massa no seu trabalho pincelado. Deixa eu pintar aqui. Vou botar um Color Dodge. Vou pegar um laranja bem escurinho e vou pintar o cinza que está ali embaixo. Ó, só para dar uma variaçãozinha nele também. Olha que massa. Então, coisas para se ponderar. Sim, galera, Photoshop tem um monte de macete. Fala. Me tira uma dúvida. Manda. Tá vendo? Deixa eu ver, vou te mandar uma imagem. Cadê? Tipo, tá vendo como o pincel dessa imagem, ele lembra um pouco do tradicional? Você acha Sim. que isso é brush, é alguma técnica? Tipo, E tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, eu ainda tenho uma ferramenta escondida no Photoshop. Olha só. Você tá vendo? Aqui no meu tá separado, tá? Mas normalmente se você clicar e segurar no brush, ele vai mostrar essas opções aqui. E uma das opções que ele vai te mostrar é esse Mixer Brush Tool aqui. O que o Mixer Brush faz? Ele não vai funcionar muito bem em camada com layer. Mas ele vai pegar e ele vai... Deixa eu ver o que eu tenho selecionado no Mixer Brush aqui. Peraí. Esse aqui. Esse aqui. Ele vai funcionar com a cor de baixo. Não vai... Isso não vai me trair agora, né, Photoshop? Peraí, tá. Deixa eu ver se eu consigo setar ele direitinho. Porque o que acontece com o Mixer Brush? O Mixer Brush, ele é o brush que ele vai misturar a cor. Ele vai pegar a cor de baixo. Esse aqui, ó. Só que a gente vai pegar essa cor aqui, e a gente vai... Eu não vou conseguir fazer funcionar, porque isso aqui me odeia. tá jogando. Não, só um instantinho. Eu não costumo usar, eu nunca consegui me acostumar com o Mixer Brush. Eu sei que tem uma galera que faz funcionar e que é fantástico, mas não é o meu caso, sabe? O que o Mixer Brush faz? Ele funciona mais parecido com um dedinho. Tá vendo que eu tô pegando a imagem e tô, ó, bagunçando ela? O que acontece? Se eu soubesse usar isso aqui de verdade, eu podia pegar... Deixa eu ver se eu acho os negócios do Kyle em si, que ele tinha aqui embaixo. Eu acho que eu nunca carreguei de verdade. Eu nunca converti para Tool Preset, então ele não está convertido no Mixer Brush em si. Eu tenho muito pincel, por favor, não faça isso no negócio de vocês, não. E aqui. Ó. Ele vai pegar a própria imagem que tem ali embaixo, tá vendo? E ele vai misturar com a tinta que eu estou escolhida. Ó, e a gente vai usar isso aqui. E ele vai misturar a tinta junto. Ó. Só que você não vai poder pintar em layers. Você tem que pintar numa camada só, para ele poder misturar as cores desse jeito. Ó. É o Mixer Brush do Photoshop. Sim, o Manga Studio faz isso melhor, na minha opinião. Mas, limitação minha. Eu nunca me acostumei com o Mixer Brush do Photoshop. Tem muita gente que faz esse negócio funcionar super bem, mas eu nunca consegui me acostumar. É o Mixer Brush, dá uma brincada com ele. Ele tem essas configurações aqui em cima, ó, tá? Que é aquele lance, a pintura tá muito molhada, a pintura tá seca, muita tinta no pincel, pouca tinta no pincel. Ele tem todas essas configurações. Então, tipo, eu nunca tirei tempo pra aprender isso do jeito que eu devia ter aprendido. Nunca clicou pra mim, sacou? Mas é o Mixer Brush. Ele faz milagre, esse negócio. Eu só nunca aprendi a usar. Prometo que eu vou botar isso. Eu prometo que eu vou botar isso na pauta e eu vou poder mostrar isso pra vocês com mais calma. Mas, é isso. É o Mixer Brush. Sim, eu conseguia fazer isso muito melhor no Sais da vida.
Enfim. Ah, gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? O Manga Studio tem um pincel delícia dessas coisas também. E eu recomendo vocês darem uma brincada com os outros softwares também. Eu falo muito sobre Photoshop porque ele ainda é o default do mercado. Mas, cara, os softwares que tem por aí estão muito gostosinhos também. Eu adoro o Sai, adoro o Clip Studio Paint. Usei muito o Paint Storm. Krita é muito bom, sabe? Então, é aquela coisa assim, a gente fala muito sobre Photoshop, mas muitos desses processos que eu mostrei aqui para vocês, o Gradient Map é específico, mas curvas, por exemplo, tem nos outros programas, tem no Clip Studio Paint, sabe? Proteger transparência, tem todos esses programas, sabe? Então, muitas dessas coisas que eu mostrei para vocês, dá para fazer nos outros programas também, inclusive no Procreate, viu, galera? Então, traz essas técnicas para o software de vocês, sem problema nenhum. Olha, eu queria falar mais do Sai e do Clip Studio, mas ainda são programas que eu não trabalho em. Então, por exemplo, o Sai eu uso muito só para brincar. Eu nunca terminei nada no Sai. Eu adoro aquele programa, mas não é o estilo que eu trabalho com, entende? Então, eu não sei se eu tenho tanta experiência com o Sai para passar para vocês. Mas eu recomendo, tem alguns tutoriais para linkar se vocês quiserem. Dá um arroba ali no Discord que eu vou atrás do link e repasso para vocês. Porque o Sai é muito amorzinho, sério. O Sai e o Clip Studio com essas ferramentas de quadrinho que ele tem, a ferramenta de retícula que ele tem, é um negócio muito fantástico. Mas ele acaba fugindo um pouco do escopo aqui, porque eu acho que o pessoal aqui quer mais ilustração, pintura. E o Clip Studio ele é bem mais quadrinho. Mas se vocês têm interesse, por favor, deem uma olhada. E assim, o Clip Studio, ele diferente do Photoshop, que é assinatura, o Clip Studio você compra ele uma vez só e ele é seu. E eles volta e meia fazem uma promoção em que eles vendem por $25. Fica R$100? Fica. Mas, galera, é um software que vocês vão ter para sempre e ele é muito bom. Ele tem ink em vetor, ele tem retícula, ele tem, sabe, vale o investimento? Dá uma olhadinha quando eles fizerem essas promoções, porque vale a pena. E a licença vale para 2 máquinas. Você pode ter no seu desktop e no seu laptop. Ele vai ver 75%, sim. Eu acho que eu comprei no 50%, mas só segue o Twitter deles lá que vocês vão ficar sabendo. Vale a pena. Mas é isso. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais... Sabe o Max Greek? Sei. Ele consegue trazer um volume para as ilustrações dele que eu acho que eu nunca consegui fazer. Você tem alguma imagem especial que você fala, aqui esse efeito tá acontecendo? Sim. Manda aí. Eu mandei. Esse cara é muito bom, né? Meu Deus. Nossa, é magnífico. Sim. Aqui, eu nunca assisti os vídeos de processo dele, tá? Mas ele parece que ele trabalha um tanto de overlay também. Vou até mostrar pra vocês como. Como que vocês começam a enxergar essas influências na arte da galera. Olha só. Vocês estão vendo toda essa parte aqui, tem um laranja em cima disso aqui tudo. Olha como é que tem um laranjinha de overlay em cima disso aqui tudo. Ele tá aqui e ele pega um pouco na pele, Então, me dá a sensação que aqui, toda essa área aqui, não no fundo, tá? Só no layer do personagem. Rolou um overlayzinho com amarelo pra gente ter esse realce aqui. Aí ele vem, depois que ele coloca esse overlay, vou até mostrar pra vocês aqui, vai ficar 2 vezes em cima do mesmo lugar, mas pra vocês entenderem, o esquema. Overlay com brilho, tá vendo? Aí ele vai vir aqui na área de sombra e ele vai apagar, Conseguem enxergar como é que isso que está acontecendo na imagem? Eu intensifiquei o efeito, mas é a mesma coisa. E ele apaga nas áreas de sombra. Isso aqui está acontecendo em alguns outros lugares também. Olha aqui, E tem um verdinho mais claro, que ele não tá, ele faz um degradê fade out para o resto da região. Aqui embaixo é o contrário. Toda essa região aqui, ele deu uma escurecida para dar esse realce da cor que está aqui em cima. Uma das coisas que a gente... Sabe aquilo que eu estava falando da gente diminuir o contraste da área e não ter medo de pintar por cima de tudo? Ele vai pegar uma cor, até equalizador aqui, e a gente vai vir aqui, e pintar em cima disso aqui tudo. Olha como é que a gente... em cima do tentáculo ali tem que ser de roxo. Mas é a mesma ideia. Na pele, olha como é que funcionou bem. Agora eu vou pegar... localiza, né, a cor real que ele utilizou, né? Aham, Tá
Tá vendo como é que eu só peguei o efeito que tava lá e densifiquei? Aí, nesse layer aqui, olha o macete, protege a transparência. Vamos vir aqui em cima, vou pegar um pouquinho mais amarelo, um pouquinho mais claro, vou pegar um aerógrafo e vou fazer um degradê geral nessa área, ó. A gente tirou o contraste ali. Claro, não era o que a gente queria, porque precisa da modelagem da barriguinha dela e tal, mas a ideia é essa. Ele tá pegando todas essas áreas e ele tá dando esse realce. Se a cabeça dela é redonda, ó, a gente tem a estrutura do sombreado é como se fosse a estrutura de um ovo. Ó, a gente tem a parte mais clara aqui e a gente tem a sombra, ó, em volta do ovo direitinho. E aí no final, quando ele está retocando isso, ele vai pegar essas partes aqui e vai jogar tudo na sombra para o efeito ficar o mais claro possível. A orelha, mesma coisa, o volume é aqui, ó. Então ele vai pegar, jogar tudo isso aqui na sombra, jogar tudo isso aqui na sombra e deixar o brilho passar para cá. O braço é redondo, ó. Então a gente tem a parte do brilho, a gente tem a parte da sombra bem marcadinhos. Ele não tem medo de fazer esse agrupamento tonal, sacou? Eu chamo isso de agrupamento tonal, faz sentido. Eu não sei se é o termo que todo mundo usa, mas é isso. Isso aqui tudo tem que estar na sombra, a gente vai pegar e a gente vai deixar o tom, a gente vai diminuir o contraste daquela sombra para ela ficar uma silhueta de sombra bem marcadinha. Pode crer. Faz sentido? Nossa, é massa, né? Muito obrigada. Não, de nada. Espero que tenha respondido, porque esse cara é muito bom. E assim, ó, é uma das coisas que o Zanquetin faz também. Você tá vendo a área aqui do fundo? Você tá vendo esse tentáculo que ela cortou, que tá lá no fundo mesmo? Ele vai pintar isso aqui como se fosse perspectiva atmosférica. Então, ó, a gente vai pegar aqui, ele devia ter separadinho o layer direitinho, mas tudo que tá lá no fundo, ele vai pegar a própria cor do fundo. Nesse caso, eu sei que ele fez em moda por causa da forma como a sombra se comportou. Mas em outros lugares, ele só veio aqui e fez assim, ó. Olha como é que isso aqui vai lá pro fundo, ó. Só de você pegar a cor do fundo e pintar em cima. Ó. Como é que a gente aumenta a distância? E aí você vê que... Legal, né? Ó, aqui ele fez exatamente isso. Ele separou o tentáculo aqui. Peraí, agora numa cor que você enxerga. Ele separou o tentáculo aqui, ó, só fazendo a seleção e fazendo o degradê daqui pra fora. Pode crer. Mas isso aí ele renderiza normal e depois ele faz isso, né? Sim. A grande maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, faz desse jeito. A gente renderiza com... É que é mais fácil renderizar com contraste, né? Renderizar com contraste muito baixo, a mão parece que coça. E eu vou te dizer assim, mesmo na pintura tradicional, o pessoal às vezes pinta com muito contraste e aí vai pegar um tom e vai misturar na mídia, né, para ele ficar transparente e, sabe, pincelar a área inteira para ir pro fundo. E funciona, saca? Eu demorei para observar isso, eu achava que o pessoal pintava já com essa cor azul. Pois é, não. Aí... Assim, ó, você até consegue pintar com a cor azul, mas a minha experiência nunca fica com contraste suficiente. Então, no final, a gente sempre acaba reforçando o efeito, sabe? Então, eu já dou uma blocada já entendendo que a cor vai ser essa, mas na hora eu sempre tenho que dar uma intensificada de qualquer jeito. Então, eu sei que se eu precisar pintar na cor normal e jogar pro fundo, 100% funciona. O importante é o resultado, saca? Então, só faz do jeito que funcionar pra ti nesse aspecto. É você pegar meio que um airbrush e pintando, isolar aquela parte, pintando de dentro para fora, jogar o layer no clarear, né? No lighting. Não precisa necessariamente jogar no clarear, não. Eu muitas vezes uso o normal direto. Mas dá uma testada, porque às vezes o clarear dá o resultado melhor. Essas coisas eu sempre testo, sabe? Não tem por que falar que é sempre nesse modo. Não, testa. E o que eu uso para ficar bem lisinho mesmo é o degradê, o gradiente, tá? Essa ferramenta de gradiente aqui, ó, cor nossa para transparente, né, o segundo degradezinho aqui, 15 a 20% de transparência. Faço a seleção, clico na cor do céu, ó, e aí de cima para baixo, ó, o degradê acontecendo ali, ó. E ele fica super lisinho. E a vantagem desse degradê é que dá para fazer ele gigante. Então, tipo, se eu precisar fazer na imagem inteira, ó, ele não vai matar o meu computador e ele vai renderizar o degradê super lisinho. E no aerógrafo não cagou as coisas, porque às vezes ele mancha a imagem, que é uma beleza, né? Então, eu recomendo vocês darem uma testada nesse gradiente, porque ele é surpreendentemente bom. Não esqueça de colocar ele no gradiente radial aqui, não é o gradiente linear. Mas ele faz uns milagres aí, é massa. Sula, Oi. Eu tenho uma pergunta, era para ter feito antes. Manda. Como é que faz para você fazer uma ilustração toda bem saturada, tipo o Greg, o Rafael Zanquetin você faz, e não se perder? Porque para mim é um sofrimento, eu não consigo fazer
nada muito saturado, assim, sabe? Sempre ou é uma coisa mais, eu sempre puxo do lado do meio do cinza. Sim, ele sai do controle, né? Eu não consigo fazer, eu fico babando. Como é que tu faz tudo assim saturado e não fica, sabe, ruim? A sensação que eu tenho quando eu tô trabalhando com essas coisas muito saturadas sabe quando você tá descendo o barranco de skate? E aí ele começa a vibrar. E aí, tipo, meu Deus, eu vou cair desse trem. Entendeu? É isso. É sempre nessa beiradinha que a gente tá lidando. O que acontece? Pra mim funcionar, eu começo no meio tom. Eu começo com não saturada. Eu começo com ela mais acinzentada. E vou colocando a saturação em lugares específicos. E outra coisa. A ilustração saturada, para ela funcionar, ela não pode ter todas as cores do universo. É no máximo 3 cores, sempre. Então você está trabalhando com a imagem do Greg aqui. Deixa eu tirar essas atrocidades que eu fiz em cima. Ó, ela tem azul, ela tem esse roxo avermelhado e ela tem verde, só. Todo o resto que foge muito disso, ela não está tão saturada quanto o resto. Então, por exemplo, a camisa, ela não está 100% cinza. É uma camisa branca, mas ela está sombreada com o mesmo amarelo que ele já está usando para sombrear o verde, que ele está sombreando para fazer o dourado, sacou? Aí tem o roxo do tentáculo, tem o verde da pele. O roxo do tentáculo, ele vai sombreando, ele vai chegando perto do vermelho da bandana. Ele não está introduzindo cores novas, ele não vai pegar e botar um azul saturadão aí, sacou? E aí o que você vai fazer é isso? Começa com aquela primeira camada de cor, e aí você vai limpando as cores aos poucos. Que aí você vai ter um pouco mais de controle sobre isso. Eu vou tentar fazer isso na próxima. Assim, ó. No caso desse estilão da Blizzard em especial, eu nunca consegui dar certo em partindo direto pra cor. Limitação minha, eu sei que tem gente que faz. Então, pra mim, é sempre preto e branco e eu vou controlando a saturação. Toda a parte de colorização é eu controlando a saturação. Então, tipo, isso aqui tem que ser laranja. A gente vai e coloca 60% laranja. Não tá laranja o suficiente. 70%. Aí eu vou colocando aqueles overlays e, tipo, quanto mais perto da luz, mais laranja, saca? E aí quando você vai construindo esse crescendo de saturação, ela funciona. Eu não sei se você estava aí desde o início, mas eu estava mostrando a ilustração do Gatekeeper que eu fiz. E aí você vai ver exatamente o nível que ele está na colorização e à medida que eu vou subindo a saturação para o resto da imagem. Eu vi, sim. Pois é aquela ideia. O que acontece? A saturação ela não está 100% igual na ilustração inteira. Ela é mais saturada perto do foco de luz. Que é basicamente o que o Max Grech fez aqui também. Repara que aqui perto da cabeça dela, que é onde a foto de luz está batendo, a imagem é mais saturada. A gente vai afastando, ele vai desaturando. Então é a mesma ideia de você fazer esse crescendo, saca? Tem esse foco, que é onde ele tem mais saturação. E aí a coisa funciona. Você precisa ter o resto da base da imagem, que é menos saturado para ela funcionar. Experimenta desse jeito e qualquer coisa dá um grito que a gente fala mais disso no próximo encontro. Valeu. Certinho? Nice. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aquele processo que você falou no começo, né? Que ele estava falando agora, que é questão de... Ele tenta saturar tudo, mas não estava conseguindo. E na verdade, você tem que fazer o processo inverso. Isso. Você tudo saturado, pega a parte específica que você quer e aí... E vai saturando, exato. E aí você vai ver, na medida que você vai saturando, você vê onde é que você pode puxar mais saturação, sacou? Tipo, aqui dá pra ser mais amarelo, aqui dá pra ser mais azul, aqui dá pra ser mais verde. E você consegue ir medindo essa imagem. Eu penso muito nessa coisa eu sulo as metáforas dela, né? Ou o lance direciona o olho da pessoa, né, pra aquela parte também. Ou construindo um castelo de cartas. Se você colocar muito pesado no lado, ele vai cair. Ou o lance de você tá, sabe, descendo a ladeira em alguma coisa que tem rodas. E tá ficando muito rápido. E vai dando aquela, ai meu Deus, vai cair, saca? Esse negócio vai desmontar embaixo de mim. Sim. Faz sentido? Eu pergunto isso muito, né? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Esse apanhado de macetes, espero que tenha sido útil para vocês em algum aspecto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se vocês quiserem alguma informação específica, se vocês quiserem algum pincel, dá um arroba ali no Discord e fiquem ligados ali no discutindo os encontros que eu vou subir os pincéis e vou subir o PSD do olho que eu pintei. E se vocês quiserem ver mais alguma coisa, manda uma pergunta ali que a gente tenta responder assim que possível. Certinho? Certo. Eu sei que teve muita informação, mas às vezes é divertido, né? Vai ficar gravado, qualquer coisa vocês olham de novo aí. E qualquer coisa dá um grito que a gente responde coisa lá no Discord rapidinho também. Tá bom? Gente, beijão pra vocês.
boa noite, até a próxima sessão. E obrigado, gente. Beijo. Até. Tchauzinho, gente.